Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu agregador de podcasts favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, mais um ao vivo, hein, Gusta? Dá aquele nervosismo de não engasgar, de não trocar as palavras, de não errar. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries, eu fico nervoso com esse ao vivo aqui, mas vai dar tudo certo, gente. E também, como sempre, do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa, hoje a gente promete... já comecei errado. Hoje a gente promete gaguejar menos aí, hein, gente? Hoje a gente Bom, esse episódio está saindo na terça-feira, dia 12 de março. Então, você que está ouvindo esse episódio automaticamente já sabe quem foram os grandes vencedores do Oscar 2024. Mas ele está sendo gravado no domingo de manhã, no dia 10. Então, nós ainda não sabemos quem são os grandes vencedores do Oscar 2024. Mas assim, na verdade a gente já sabe, né? A gente não sabe porque não aconteceu, mas a gente já sabe. Tal qual Muad'Dib, a gente já tem o futuro previsto, escrito nas estrelas. Então, parabéns aí pra Oppenheimer por levar melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, melhor ator principal. Assim, muito feliz por vocês. Mentira, não tô não, mas assim, legal. Bom pra vocês. A gente resolveu falar de outra coisa, como a gente tá gravando antecipadamente. Pra não deixar passar o Oscar, a gente resolveu falar também de Oscar, mas falar sobre um outro aspecto. A gente resolveu selecionar 3 filmes que a gente considera esnobados pela academia nesse ano de 2024. E é muito difícil categorizar o que é um esnobado, né? Mas eu acho que vai na linha de grandes produtoras ou grandes diretores, filmes que têm uma carinha específica de Oscar ou uma carinha específica de irem bem na campanha. E nessa lista a gente escolheu 2 filmes americanos e um filme que foi esnobado para internacional. Embora a gente entenda, porque o Perfect Days lá do Wim Wenders está sendo muito bem visto também, então a concorrência japonesa ali era um pouco complicada. Mas os outros 2, temos uma série de motivos difíceis de entender pelos quais esses filmes não entraram nem nas indicações do Oscar, então a gente tá falando de filmes que não receberam nem indicações e filmes que tinham muito potencial para receber indicações e que estavam até na fila para que essas indicações saíssem. Hoje a gente vai falar sobre Ferrari, do Michael Mann, a gente vai falar sobre Garra de Ferro e sobre Monster. Então, tá na hora aí de você pegar seus fones de ouvido e concentrar na lista dos esnobados do Oscar 2024, porque é hora de Meia Opinião. Meia Opinião. Eu tava até falando em off aqui pro Gusta, que a gente tava discutindo a thumbnail, tava discutindo a arte que vai pro Instagram, e falando assim, ao invés de colocar os esnobados do Oscar, colocar só esnobados do Oscar, pra dar a entender que tem muitos outros esnobados além desse que a gente escolheu, né? A gente escolheu por motivos de... já tínhamos assistido alguns deles, a gente achou que esses filmes mereciam uma atenção maior da academia, um carinho maior da academia, mas também porque eu acho que outros dos grandes esnobados a gente já tinha comentado, né? Que foram os filmes Priscila e Segredos de um Escândalo, principalmente, foram 2 dos que a gente ficou mais assim, não sei se surpreso é a palavra, mas que a gente pensou, poxa, mas não saiu uma indicaçãozinha. E eu acho que Priscila e Segredos de um Escândalo, só pra fazer um resuminho aqui antes da gente começar a falar dos filmes, eram filmes que valiam pelo menos algumas indicações específicas, né? Gusta, você acha que mereciam mesmo alguma coisa? Priscila, Segredos de um Escândalo, se tem algum outro esnobado que você queria já apontar aqui que poderia ter sido indicado em alguma coisa? O que você achou desses filmes que nem beiraram a lista de indicações em 24? Eu acho que quando a gente fez o episódio, a gente até comentou que a Natalie Portman e a Julianne Moore mereciam uma indicação. A atriz ali coloca cada uma em uma categoria, né? A atriz e a atriz coadjuvante.
E assim, eu acho que o filme tem outros pontos fortes, né? Mas ao mesmo tempo não sei se merecia tanto assim estar ali figurando entre as categorias técnicas e tudo mais. A gente até comentou que o roteiro dá uma enfraquecida do meio para o final. A gente tem as nossas críticas a fazer, né, sobre o Segredos de um Escândalo, estou falando. E assim, eu acho que em atuação, com certeza as duas deveriam estar indicadas. E lá em Priscila, eu acho que o Elord não tá na melhor forma dele aqui, nesse filme, em Priscila. Eu não sei se em categorias de atuação eu daria pra Priscila, mas eu acho que daria pra ter indicado numa direção. É porque a categoria de Maquiagem, direção esse ano talvez, tá né? muito boa, né? Maquiagem, mas eu acho que direção não caberia a Coppola, né? A Sofia Coppola, ela tá boa, ela tá na forma dela clássica, tradicional, mas tenta tirar um diretor dessa lista desse ano. Tá muito forte, tá muito boa. Eu acho que nem a Sofia Coppola consegue tirar ali as indicações, né? Só nomes fortes. Lucas, o que você acha aí sobre Priscila, Segredos de um Escândalo? Você acha que esses filmes mereciam sorte melhor nas indicações? Ou você acha que as indicações estão do jeito que tinham que estar? Dá uma opinião aí pra gente. Eu acho que Priscila, eu concordo com o Gusto. Eu não acho o filme muito forte em categoria de atuação, mas eu acho que ele devia figurar ali, viu, na disputa. Seja em roteiro, em design de produção, que eu acho que são categorias que ele conseguiria, que seria justo ele estar disputando. Até direção, filme, mas, assim, enfim, acho que não seriam tantas categorias assim que ele merecia estar lá, mas gostaria de ver Priscila no lugar de muitos que estão por ali, não na lista principal, talvez tirasse um maestro ali, né, enfim, mas Segredos de um Escândalo eu já acho que tinha muito mais força pra estar nessa disputa do Oscar, viu, tanto como melhor filme, como roteiro, como, ele recebeu só 2, né, acho que Tem indicação para roteiro adaptado, se eu não me engano. Para roteiro ele tem alguma. Mas o que eu fico indignado é nem a Natalie Portman e nem a... Nossa, me fugiu o nome dela Julianne agora. Moore. A Julianne Moore. Nem a Charles Melton, né? Que você adorou, assim. Charles Melton. Senta lá, Charles Melton. Mas, cara, nem Julianne Moore nem Natalie Portman ser indicadas, cara. E pior que as categorias de atriz e atriz coadjuvante estão muito fortes, né? Mas tem uma ali que eu tiraria pra colocar pelo menos a Julianne Moore aí na corrida. E eu acho que as duas mereciam estar disputando, viu? Pelo menos as categorias de atuação aí, eu acho que foram esnobadas, assim. E até de melhor filme, eu acho que esse filme merecia estar concorrendo, viu? Eu acho que ele tem alguns probleminhas ali pro final, mas, nossa, acho ele bem melhor do que uns 2 da lista ali. Alguns dos que a gente vai comentar hoje, Segredos de um Escândalo, são filmes que eu colocaria no lugar de Maestro e American Fiction sem nenhum problema, assim, na lista de indicados a melhor filme, entre os 10. Eu acho que o que aconteceu com Segredos de um Escândalo foi muito problemático. Eu até falei no nosso episódio um pouco sobre isso. Quem falou muito sobre isso foi o Daleno Gar, então segue lá no YouTube que aí vocês vão ver o que ele falou sobre a distribuição do Segredos de um Escândalo, que foi o principal problema. A Netflix errou na mão, ela só tinha distribuição nos Estados Unidos e não fez direito, e aí não tinha internacionalmente, ninguém apostou em distribuir o filme, e aí o filme acabou dando uma murchada em termos de campanha. A gente fala muito aqui, né, Oscar é campanha, Oscar não é mérito, a gente toma como, a gente gosta da premiação, então por isso a gente acompanha, a gente assiste, a gente faz bolão, mas não é definidor de nada, né? Tem muita coisa, é muito mais politicagem do que alguma suposta qualidade dos filmes, mas eu acho que esse é um dos principais esnobados, assim, que ele merecia estar na lista de melhor filme. Como eu disse, eu colocaria no lugar de ficção americana ou Maestra em qualquer dia da semana, o Segredos de um Escândalo. Eu acho um filme muito melhor do que os dois. Mas eu acho que como você falou da força das categorias, eu acho que a atriz coadjuvante tá uma categoria bem fraca esse ano, assim. A gente até falou sobre a Da'Vine Joy Randolph levar meio por levar, assim, sabe? Levar porque ela é a melhor dentro de uma categoria que não está lá grandes coisas. Eu acho injustificável a Julianne Moore não tá aqui e a Emily Blunt tá, por exemplo. É muito mais campanha e hype e então, peso. cara. E tem outras coisas envolvidas, mas esses são 2 dos... Priscila menos, mas Segredos de um Escândalo é um snob que eu acho difícil de entender, assim. Eu não entendo por que ele acontece.
As categorias de... Eu acho que eu fiz uma confusão aqui na hora que eu tava olhando, mas as categorias de atriz e de diretora que eu acho muito fortes. De atriz coadjuvante, cara, dava pra tirar a América Ferreira fácil, dava pra tirar a Jodie Foster por Niad fácil também. A Cor Púrpura é um filme que foi só por campanha, porque ninguém viu direito, cara. Ele, né, parece que ele nem foi distribuído direito, assim. E é um remake até... recente, né? Pois é, e entrou nos cinemas e ninguém deu atenção pra ele nos cinemas, né? Eu não sei se a campanha foi ruim, o que foi, assim. Ele entrou e saiu das telas de cinema, ninguém deu muito moral, não deu bilheteria, não deu muita coisa. Os esnobados que estão no Oscar, né, então. Ele foi é o oposto. Inclusive o episódio tá indo muito pra outro lado, né? Senão vai ficar muito grande isso aqui, mas dava é pra isso aí. tirar fácil aí, pelo menos a América Ferreira e a Jodie Foster aí, pra colocar a Julianne Moore no lugar. Fácil. Eu acho que esses a gente já falou um bocado, a gente tem episódio sobre os dois, a gente falou sobre Priscila e Maestro com a Fabi, não vou lembrar o número do episódio agora, e a gente falou sobre Segredos de um Escândalo também, faz pouquíssimo tempo, precisa rolar pouquinho aí no seu feed pra ouvir. Vamos lá pra lista de hoje. Zac Efron parou de dançar, parou de jogar basquete, resolveu tomar anabolizantes e lutar na WWE. Essa é a premissa de Não é a premissa de Garra de Ferro, mas a gente gosta de imaginar que essa é a premissa de Garra de Ferro. Em Garra de Ferro, The Iron Claw, dirigido e escrito pelo Sean Durkin, a gente acompanha a história, baseado na história real da família Von Reich, que é uma família de conhecidos lutadores de luta livre, né, o WWE, que é, enfim, aquela coisa daqueles caras bombados de cueca que fingem que estão brigando lá, mas é legal como o filme aborda isso, porque o filme até traz essa coisa que o público tem com o WWE, de saber que é encenado, né, de saber que é armado e tal, mas de trazer o lado de como esse pessoal encara isso, como eles levam isso a sério. E como não é porque é armado que não é sério pra eles, é só que é diferente, não é um resultado de quem ganha e quem perde, é um resultado de atuação, um resultado de quem entrega a melhor performance, quem dá mais show, quem deixa as pessoas mais delirantes acerca do que tá acontecendo ali. Então, quem ganha ou quem perde é o de menos, é uma questão de promoção, de venda de ingresso e de venda de publicidade para as aparições na TV, né? Não deixa de ser uma competição, mas é uma competição diferente do que eles fingem que é uma competição por atenção, por show, por talento, né? E aqui a gente acompanha essa família muito pelos olhos do Kevin Von Reich, que é o Zac Efron, e ele é um filho de um ex... A gente não chama de pugilista, a gente chama de lutador, filho de um ex-lutador. Acho que é lutador. Que assim, um wrestler. Que ficou frustrado porque Mindhunter foi cancelada e aí resolveu descontar nos filhos. E aí ele tá tratando dessa família, desses 4 filhos, um deles não tem a menor aptidão pra luta livre, os outros 3 têm ou se prepararam pra isso, mesmo talvez sem ter, e a gente vai acompanhando essa história de uma família que acredita que é amaldiçoada, porque toda vez que as coisas parecem que começam a dar certo, elas dão errado no último minuto. E aí eles dão esse tom de sobrenaturalidade, né, de superstição, mas que na verdade o problema da maldição da família não é sobrenatural coisa nenhuma, é aquele pai, porque puta que pariu. Mas enfim, aí a gente acompanha essa história baseada em fatos dessa família, em que é uma família que ficou muito famosa no WWE nos anos 70, que é onde o filme se passa, mas que tem uma tendência a terem coisas dando errado no último minuto pra eles. Tô tentando não entregar muito aqui no comecinho, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. O filme é produzido pela A24, então tem muita gente que é fã da produtora, que pode encarar o filme pela produção. A gente vai falar também um pouco sobre por que o filme não teve... Por que a gente acha que o filme não teve indicações ao Oscar. Porque era um filme que tava nas conversas iniciais, sabe? Quando começou a sair as listas, e quando começaram a sair as listas, e aí, de repente, ele não apareceu em nada, ele não foi nem considerado quando começaram a sair as listas de BAFTA, e de SEG, de Critics' Choice, e a gente vai tentar, além de falar um pouco do filme, tentar entender um pouco por quê.
Gusta, você como aficionado, doente por luta livre, WWE, WWF, eu vou começar com você falando sobre Garra de Ferro, mas eu já queria deixar um apontamento pra talvez você seguir por essa linha, talvez você discordar dela. É engraçado porque eu assisti ele com a minha esposa, no mesmo dia a gente assistiu o filme de carrinho, que é o Ferrari, e filme de luta livre, que é o Garra de Ferro. E 2 filmes que supostamente têm uma energia muito macho, né? Muito masculina. O Ferrari, inclusive, dirigido pelo Michael Mann. E ela saiu surpresa dos 2 filmes, porque ela não tinha a menor expectativa de gostar. Ela tava assistindo só pelo evento, só pra ir comigo. E aí ela saiu e falou, poxa, mas esses filmes são muito diferentes do que eu achava que eles seriam. Garra de Ferro é um filme muito diferente do que você achava que seria, amigo? Então, por ser um filme da A24, eu já imaginava que ele teria um tom mais focado na história e no drama dos personagens do que necessariamente na ação, né? Diferente de Ferrari, por exemplo, que foi o que ela comentou, que você está falando aí, que eu imaginava que ia ter muito mais ação também, e depois a gente comenta ali quando a gente for falar do filme, e me surpreendi que esse não é o interesse, né, do Michael Mann. Então, aqui o Sean Durkin, ele decide fazer uma abordagem muito, eu acho até que bem clássica de biopic, assim, né? Ele quer... a estrutura do filme, tanto em roteiro quanto em montagem, ela é uma estrutura bem clássica de biografia. Então você vai acompanhar ali a estrutura de uma família que tem um interesse em comum, né? Todos eles estão querendo ser o maior sucesso do wrestling, do WWE, e eles precisam cada vez se provar mais e comer mais carbo e malhar mais forte e treinar pesado e tudo mais. Então, assim, eles vão acompanhando esses detalhezinhos ali da família e o porquê. E aí eu acho que tem até umas questões, assim, psicológicas bem fortes que o filme vai trazendo dentro do roteiro, né, dentro da trama, para poder explicar essa fixação que eles têm nesse cinturão, né, nessa vitória e a custa... qual é o custo disso, né? Qual está sendo o custo dessas vitórias? Eu acho que o filme é muito mais sobre essa mística, sobre essa magia assim, que tem entre... Ele esconde os motivos o porquê o wrestling ele é ensaiado. Eles não explicam, eles passam por cima disso. Isso é tão legal no filme porque cria essa mística, assim, essa questão de por que é ensaiado, por que eles estão fazendo isso, por que eles precisam se sentir tão poderosos, tão fortes, sendo que é tudo teatro, sabe? Só que o filme não quer mostrar isso, e aí fica misterioso. Aí ele também tem essa questão de ter uma maldição dentro da família, né, dos Von Erich Brothers. Então, também mais uma questão de mistério ali dentro. Então, se você olhar o roteiro, a estrutura do filme, a montagem do filme, ele tem uma estrutura bem tradicional de biopic. Ele quer contar a história até cronologicamente certinho, assim, do filme. Ele não tem muita firula estética ou muita firula que a A24 costuma fazer. Não tem muitos silêncios. É um filme que, em geral, ele conta a história por meio dos diálogos ali. Então, é bem tradicional. Só que quando ele inclui esses eventos assim mais misteriosos dentro de uma segunda leitura do filme, nas entrelinhas, o filme vai ficando muito interessante, porque é aí que você coloca a sua atenção. Você quer saber por que os irmãos estão se ferrando ali, né? Por que eles não conseguem chegar no auge, por que eles não conseguem ter um sucesso. Você fica intrigado para saber o porquê que eles... como que funciona essas lutas aí? Por que eles estão lutando desse jeito e levando como se fosse uma coisa séria, né? Pra gente é um teatro, pra gente é uma brincadeira, mas pra eles é a vida deles, né? É o que o pai deles e a mãe também ali, né, em certa medida, decide que os filhos vão ser. Então tem toda essa questão do mistério, tanto da maldição quanto do que é o WWE dentro do filme, que me cativou muito. Então, assim, e também eu acho que o filme não é necessariamente porque o tema é masculinizado e tudo mais, que o filme vai ser um filme macho man, né? Eu acho que ele tem muito a contar, muito a acrescentar na história e na biografia deles.
E é um filme que, pelo contrário, ele é bem sensível. Ele trata a história com uma sensibilidade muito grande, assim. Você, na verdade, sofre pelo fato do... pra mim, ele é sobre o tema central dele, é sobre... eu não queria usar esse jargão, mas é difícil achar outro, sobre masculinidade tóxica, né? E também sobre masculinidade tóxica e sobre pressão familiar. Ele junta as duas coisas num mesmo balaio, e eu acho que ele faz isso muito bem, assim. Eu gostei bastante desse filme. Eu já imaginava que eu fosse gostar dele, porque eu sabia que não ia ser qualquer coisa, que não ia ser sobre luta, que não ia ser sobre glorificação do lutador nem nada, mas assim, eu acho que o filme consegue abordar isso de maneira muito sensível, mesmo concordando com você que ele tem muitos padrões tradicionais de uma biopic, sabe? Até... tirando o fato de ser a A24, que é uma coisa meio Kevin Feige, né? Uma produtora que dá assinatura sobre o diretor. A assinatura é da produtora e não do diretor do filme. Então a gente já sabia que visualmente ele ia, bota muitas aspas aí, valer a pena. Mas eu acho que a história é surpreendentemente bem contada, apesar de ser tradicional. E assim... Tem aquela coisa, a fotografia do filme dos anos 70 é sempre a mesma coisa, eles escoram sempre na mesma trilha, nos mesmos tipos de trilha sonora, mesmo tipo de música. Então, assim, tem os passinhos muito tradicionais que talvez acabem diminuindo um pouco a originalidade do filme, mas eu acho que ele é uma experiência muito legal, muito, muito interessante, assim, de assistir também. Lucas, e aí, o que você achou desse filme? Esse filme me lembra muito você, assim, me diz que você gostou, que eu vou ficar surpreso se você disser que não gostou. Odiei. Não, tô brincando. Cara, eu terminei esse filme e fiquei olhando pra tela e falei, que pedrada foi essa, cara? Por isso eu não tava esperando. Esse filme me surpreendeu muito, assim, porque eu já imaginava que eu ia gostar dele, cara. Porque é o que o Gusta falou, né? Acho que o Gusta começou falando isso, que ele é um filme da A24, então a gente já esperava que ele tivesse uma abordagem mais dramática, né? Não fosse focar muito na ação, nas lutas e tudo mais. Que fosse abordar mais a vida ali... dos lutadores por trás, né, dos rings. E, cara, só que ele vai pra um lado, assim, que eu não fazia ideia, eu não sabia, depois eu fui pesquisar, né, a família Von Erich existiu e tudo mais, eles até tiraram um dos irmãos ali, que a história ficaria mais pesada ainda, tem até um dos irmãos ali que não aparece no filme, é o Chris, e, cara, esse filme, ele vai pra um rumo, assim, que ele vai ficando cada vez mais pesado, e o próprio filme vai... mostrando isso de uma forma muito natural. Eu achei que eu nunca ia falar isso na minha vida, mas o Zac Efron merecia estar na disputa do Oscar desse ano. Total, gente. total. De verdade. Eu concordo 200%. Cara, ele tá muito bem. Ele tá bem demais nesse filme, cara. E eu acho que todos os elementos aqui do filme, todos os elementos que eles vão soltando ao longo do filme, ao longo do filme não, mas no começo, tá? O filme começa e a gente vai tendo aquelas... algumas falas ali que vão dizer, porque a família Von Erich era amaldiçoada, ele conta a historinha da maldição que fala ali, mas que ele não liga. E a gente tem a relação ali, um flashback ali no começo de como foi a fase do pai ali pela luta livre. E é só aquelas... Cara, aquele começo do filme, eu acho ele muito bem feito, aquele flashbackzinho. Porque ele te dá total a premissa... Por uma cena de 5 minutos você entende completamente como que funciona a cabeça desse pai maldito desses meninos. Porque você vê que ele não bate bem na cabeça. É tipo, além dele espelhar, né, futuramente ali na criação de todos os filhos dele, ele espelhar neles o sucesso e que ele nunca teve. Ele quer que todos os filhos cheguem aonde ele nunca conseguiu chegar na luta livre. Não é só que ele tá espelhando isso. Além disso, você fica... porque eu tive que comprar um carro aqui pra mostrar a minha imagem, porque eu tenho que mostrar que eu sou bem sucedido, mesmo eu sendo quebrado, não sei o quê. E a mulher dele fala, você tá louco, cara? Como assim? Então você vê que ele vai fazer de tudo pra ele ter a imagem e o reconhecimento que ele quer ter, mesmo ele sabendo que aquilo ali não é verdadeiro. E ele tenta refletir isso de uma forma cada vez mais pesada na criação de todos os filhos, cara. E eu acho que o filme vai trazendo pra gente esse peso muito bem, sabe? O filme, ele começa de uma maneira... Quando ele começa a mostrar a vida dos filhos, ele começa de uma maneira mais leve, né? Aqueles que estão envolvidos na luta livre, eles gostam de estar ali, eles fazem sucesso, eles têm uma boa relação até então. Eles têm uma boa relação com o pai, que é meio
Uma relação ali. Você vê que o pai ele tem uma pressão ali, mas que eles lidam bem com aquilo no início do filme. E o filme, à medida que todos os irmãos vão se envolvendo naquilo ali, naquele meio da luta livre, que essa pressão do pai vai pesando cada vez mais, e a gente vai vendo as consequências disso na vida de cada um, o filme ele vai mudando o tom de uma maneira muito orgânica, assim. Eu acho que ele vai ficando mais pesado. Toda a atmosfera do filme, você vai sentindo que tá tudo um clima pesado. Cada cena que passa, pode ser qualquer personagem que tá em cena, você sente que tem uma nuvem preta pairando ali, que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E no começo ele é um filme mais... que ele tem um calor, assim, ele vai apresentando, você vai gostando de ver os personagens e tudo mais. E eu gosto muito de como ele vai chegando até o ponto que ele chega, né? Que a gente pode abordar um pouquinho mais pra frente aí, o final do filme. E de como ele lida com cada um dos personagens, sabe? Eu achei que ele ia por um caminho... E ele vai me surpreendendo em todos os aspectos. Porque, beleza, eu já tava esperando um drama, só que ele traz uma coisa mais pesada. Aí, quando o filme começa, eu tava esperando que ele fosse abordar uma rivalidade entre os irmãos. E essa rivalidade, essa competitividade, que é muito estimulada pelo pai, ela até existe aqui. Só que é uma competitividade que eles nunca deixam estragar o relacionamento entre eles. Então o filme ele não vai por esse lado de o irmão, o The Bear que vai rivalizar com o Troy Bolton. Não. Eles não vão por esse lado. Eles só... Até o irmão que quer ser músico, cara. Você vê que tem um deles lá que é bom pra caralho, pra tocar guitarra, pra cantar, e ele quer ter a banda dele, e os irmãos vão lá, assistem os ensaios, toma cerveja com ele, incentiva ele, vai nos shows dele, fala que ele é bom pra caramba. E o pai tá ali, não, você tem que lutar, você não vai pra música nenhuma. E os próprios irmãos, eles estão tentando incentivar, deixa ele ser o que ele quer ser, deixa ele ser o que ele é bom. E eu gosto de como o filme aborda isso, sabe? Dessa relação entre os irmãos ser uma coisa muito verdadeira, de amizade, assim, muito próxima. E todos os problemas que vão acontecer na vida deles, toda a maldição, ser o pai, né? Ser toda essa... o pai que, na verdade, é a maldição da família, né? Que eles tanto falam no filme. E de como essa criação, não só a pressão, né? Mas o Luiz usou o termo da masculinidade tóxica, né? E eu acho que também eu tenho dificuldade de achar outro termo aqui. Mas é sobre isso o filme, sabe? Sobre não só que o pai quer espelhar o que ele queria ser nos filhos, mas de como esse excesso, né? Dessa masculinidade que ele quer impor para os filhos ali vai acabando, destroçando assim, a vida e a cabeça de um por um. Uhum. E como o pai é bem sucedido nesse aspecto de ser ruim, né? De passar isso para os filhos, porque ele considera os filhos uma extensão dele. Isso é um problema em 9 em cada 10 famílias, vamos dizer assim. Vamos ser mais legais, 8 em cada 10 famílias, né? De os filhos serem uma extensão dos pais. Então, se os filhos não fizerem o que o pai fez, os filhos estão errados, eles não são do caminho certo, eles são ovelhas negras e tal, né? E aí, é legal como o pai enxerga esse aspecto, legal do ponto de vista do cinema, lógico, né? Como o pai enxerga uma vitória dos filhos na situação como uma vitória dele. Se os filhos levarem o cinturão, é como se ele tivesse levado o cinturão e não os filhos. Então, assim, é aquela mistura. O pai e os filhos são a mesma coisa na cabeça do pai. Eles não pensam diferente. Eles são a equipe que ele cria para dar o título para ele. É como se ele tivesse ido lá e ganhado o cinturão na luta livre. Os filhos estão lá para realizar o sonho que ele nunca pôde realizar e ele pôs na cabeça dele que ele não pôde realizar porque ele foi roubado, não porque ele não tinha talento, porque ele não tinha capacidade de ser o campeão, mas porque ele foi roubado, porque ele sempre foi deixado de lado. É uma figura tão típica e tão nojenta ao mesmo tempo, porque assim, a gente já viu esse tipo de pai no cinema várias e várias e várias vezes, e ainda assim ele é tão nojento, e é muito louco ouvir do Holt McCallany, que assim, é um ator que eu gosto pra caralho, sabe? E você vê ele fazer aquele papel de que cara filho da puta. E nunca é um filho da puta vilão de novela, é isso que eu acho engraçado, sabe? É que ele poderia ser, em todas as vezes que ele tá em cena, que ele poderia ser um pai qualquer, numa cidade do interior, naquela época. Poderia tranquilamente, sabe? Ele nunca é
um cara que tem motivações vilanescas, um cara que tem motivações incompreensíveis. As motivações dele são muito, infelizmente, são muito compreensíveis. Ele quer se projetar nos filhos, na extensão dos filhos, e ele vai forçar os filhos a fazer o que ele quer, e ele nunca vai forçar dando gritos, dando berros, ele vai forçar por meio... Ele vai forçar pelo subterfúgio, ele vai forçar pelo que tá no subtexto. É a necessidade que os filhos criados desse jeito têm de agradar o pai a todo custo. Ele não vai forçar na marra, no braço. Ele vai forçar no... Eu tenho orgulho de você... na carência, né? Na carência emocional dos filhos. Você pode ver que o Kevin é absolutamente travado. O Kevin é um cara que, assim... Ele tá com a aparência de ter quantos anos quando o filme começa? Uns 25, 26... O Kevin é o mais velho. Quando a gente fica sabendo lá do rolê do David, o David tinha 25. Então vamos dizer que o Kevin tinha, quando o filme começa, por volta dos 26, 27, alguma coisa assim. E era virgem, sabe? E a vida do cara era agradar o pai, e era malhar, e era fazer o que o pai queria, porque o único objetivo que ele tinha de vida era conquistar o prêmio pro pai. Não era nem por ele nunca tinha parado pra refletir por aquilo. Ele queria... ser o espelho do pai, porque ele era o irmão mais velho, né? Na verdade o segundo irmão mais velho, e ele queria ser o espelho do pai, porque a vida dele era aquilo que ele tinha como objetivo, ele nunca tinha parado pra refletir na própria vida. E aí, é muito triste, né? Você vai acompanhando aquilo e você fala, pô, eu acho que dos 3 filmes que a gente vai falar hoje, só o Ferrari é menos triste. Ainda tem um choquezinho lá no Ferrari, mas assim, cara, triste pra caralho o que acontece aqui. E apesar de o final do filme ser mais pra cima, ser muito legal, eu gosto muito do final desse filme. Eu sei que é tradicionalzão, mas eu acho muito legal o jeito que esse filme acaba. Mas você sente dó desses caras, especialmente do Kevin, né? Porque o Kevin... ele é sempre o cara que tem a identidade roubada. Ele é pra ser o mais velho, mas ele não é. Ele é o segundo mais velho, é porque o irmão mais velho morreu. Ele é pra ser um protetor, mas ele não consegue proteger ninguém. Aliás, ele não tem nem capacidade de proteger ninguém, porque o pai é uma figura mais forte, né? Quando ele quer ser um homem de família, ele parece não ter cabeça pra ser um homem de família, porque ele fica supersticioso. Então, assim, ele é um cara absolutamente sem identidade. O pai dele privou ele de identidade. A única identidade que ele tinha, o único lugar que ele se sentia feliz consigo mesmo, era tendo irmãos. E aí, tanto é que o filme encerra com uma fala nesse sentido, né? E aí, a identidade vai sendo... A única identidade dele é tirada pelas circunstâncias... Pelas circunstâncias é deixar o acaso, né? É tirada pelo pai, pela pressão que o pai faz nos filhos. Tudo que acontece de merda acontece por conta da luta livre. E acontece por conta da luta livre no momento errado pra pessoa errada. E é tudo culpa do pai isso, né? Cara, a gente vê até que ele... Você falou que ele tinha aparência de ter uns 20 e poucos anos ali, ainda era virgem, vivia só em função do que o pai queria e da luta livre. E a gente vê isso até na cena em que a futura esposa dele conhece ele, né? Que é a personagem da Lily James, que é a Pam. E ele não sabe conversar com ela, tipo, em coisas mínimas, de responder, oi, tudo bem? Oi, tudo bem, vamos sair, vamos tomar alguma coisa. Você vê que ele é completamente travado mesmo. E o final, eu também adoro o final desse filme, cara. Eu acho que, beleza, ele pode até ser clichê, mas funciona muito, dadas as circunstâncias aqui que a história vai caminhando. E aquele finalzinho, cara, dele sentado ali com os filhos, nossa senhora, não, aquilo ali me destroçou, que ela fala. Não, aqui eu desabei. Eu gosto muito também, gente, de como o elenco tá, assim, extremamente em sintonia, né? Eu acho o elenco demais. desse filme muito acima da média, muito mesmo, porque não é um só destaque, né? Eu sei que o Zac Efron realmente tá muito bom, mas eu acho que tá todo mundo pau a pau, assim, tá todo mundo. E a gente tava com vontade de ver alto. Zac Efron e Jeremy Allen White. A gente já ia assistir por causa dos dois, mas assim... Cara, o Richard Dixon, que é o... deixa eu só ver se eu falei o nome errado. Harris Dixon, né? Harris Dickinson, que é o David, tá muito bem. Tá benzão também. O Mike, que é o Stanley Simmons, que é mais novinho, que também tá... Sabe, é a família, a eu mãe... Gosto a gente não falou nada da mãe, a mãe é importante. Então. Eu acho incrível a mãe, porque ela é o engasgo, né? Ela que engole o sapo, e eu acho que ela acaba fazendo um pouco do nosso papel como espectador no filme, porque é como se a gente não tivesse controle sobre aquela situação, tem um pai extremamente tóxico comandando toda a família,
ela claramente é uma mãe que não tem nenhum tipo de ação. O papel dela é da mulher provedora, que faz a comida e que organiza a casa e que deixa os filhos, enfim, sobrevivendo, né? Tipo assim, o papel da mãe é dar comida, cuidar, comprar roupa, trocar fralda. É isso. E aí o cara assume todo o outro papel de liderança de família e de como que os filhos devem se comportar. Tanto é que no começo do filme o Kevin já se preocupa com os irmãos, né? Com esse complexo de irmão mais velho. Ele já se preocupa e fala com a mãe: mãe, por favor, me ajuda aqui, porque eu tô sentindo que meu irmão tá entrando numa fase problemática, ele tá ficando com depressão. É praticamente isso que ele fala, né? Tipo, meu irmão tá com um pensamento suicida, sabe? Coisas do tipo, assim, que não são ditos, mas que fica no engasgo daquela mãe que precisa falar: não, eu não vou cuidar dessa situação, eu não vou ter que lidar com isso e toda a responsabilidade vai ser do seu pai. Só que nos momentos mais de luto, quem entrega esse engasgo pra gente é ela, né? Porque o pai fala pros filhos que não pode chorar, homem não chora. E ela também acaba trazendo esse papel assim de como que a gente vai viver esse luto, né? Como que vai ser essa fase de perda. Cara, eu acho... Todo mundo tá muito bem, mas ela também entregou, assim, absurdo. Eu acho que a Lily James como Pam, ela tá, assim, a mais operante. É o tradicional, assim, né? O papel tradicional, ela tá entregando mas o básico. Apesar de estar boa também. Então, eu acho que o ponto alto aqui desse filme é o elenco e como eu falei lá no começo, esse mistério todo sobre a maldição, que você fica, cara, que merda é essa? Porque realmente você começa a acreditar junto com os personagens, não é? Você fala assim, cara, eu quero que descobre onde que foi a encruzilhada que eu vou quebrar esse negócio. Você acha que vai chegar a hora que o Kevin vai descobrir que fizeram uma macumba, alguma coisa, tem um trabalho ali no quintal. Não pode. Porque, cara, até ele, né? Ele começa o filme desdenhando, fala, o pessoal fala aí, tem uma lenda na cidade, né? Da tal de uma maldição aí, mas nada a ver, não. E aí, você vai vendo ele conforme... Isso vai consumindo ele, né? Conforme as coisas vão acontecendo. E ele vai ficando supersticioso num nível, cara, que ele não quer ir pra casa pro filho dele não pegar a maldição, cara. Tipo, ele não sabe mais o que fazer. Ele fica completamente desnorteado, assim, cara. E, cara, eu gosto muito das cenas de luta. Pode falar. Eu gosto muito das cenas de luta aqui também, cara. Porque a gente tem umas... A gente não falou ainda, mas a fotografia desse filme eu acho maravilhosa. A composição de época, beleza. Ele é um filme bem padrão em termos, assim, de como compor os anos 70. Mas eu acho os detalhes, assim, da composição da época e as cenas que vão pro ringue, que tem os irmãos ali lutando, coreografando. Cara, eu acho elas muito bem filmadas, assim. Até as cenas que são uma montagem, né, de passagem de tempo, pra ver que os irmãos estão lutando juntos agora há muito tempo. Eu acho muito bem feita. Tem uma cena que é o Kevin, o personagem do Zac Efron, lá na frente, treinando, que a câmera começa assim, você vê praticamente só o ombro e o rosto dele, ele fica pulando de corda pra corda, e aí a câmera vai afastando um pouco e tirando o zoom. Cara, eu acho esse filme aqui... Não só as cenas de luta, mas as cenas que eles vão pro ringue, que tem aquela iluminação mais amarelada ali, eu acho a fotografia muito boa. E eu acho que a fotografia acaba ajudando o que você falou de composição de tensão do filme. Se vocês perceberem, a fotografia no começo é bem mais solar, bem mais iluminada, bem mais aberta, a família reunida, porque até então a gente não sabia qual era o problema, né? Então você tá ali gostando daquela família, se ambientando. E ao passo que o filme vai andando, a fotografia vai ficando mais soturna. E tem uma coisa muito A24, que é aquela fotografia, que é aquelas cenas do ringue, que fica o ringue no meio da tela e uma vinhetona preta, assim, você só vê o ringue no meio da tela, bem iluminado, amareladinho, né, como você falou, e o resto da tela preta. Isso é muito A24, é tipo um conceito de arte dentro de um filme comum, assim. Então é aquela coisa mais lúdica, né, de que o ringue está isolado, de que a vida dele está isolada. E eu não queria deixar esse filme, os comentários desse filme acabar sem dizer o seguinte: esse filme é o que o King Richard queria ser, né? Só pra falar isso, porque é assim, como tratar um pai abusivo no cinema, como colocar um pai abusivo no papel e explicar como funciona, né, sem deixar a atuação truculenta, né, exagerada, aquela coisa, e o fim do filme também não dá uma redenção
pro pai, né? Ele dá, na verdade, uma jornada pro personagem, mas ele parece que não existe uma salvação por aquele pai, mas existe um confronto final que explica quais foram as consequências dos atos dele durante o filme todo. Então, isso pra mim é muito importante, porque King Richard não faz isso. King Richard faz uma redenção porca pra aquele personagem e não podia ter sido assim, sabe? Porque o filme era sobre as irmãs e aqui eles fazem isso, eles fazem um filme sobre os irmãos e conta sobre cada um deles muito bem contadinho, sabe? Como foi o trauma de cada um e o que eles tiveram que passar pra poder engolir os sapos que o pai fazia eles engolirem. Então, King Richard deveria ter feito isso para ter sido um filme mais celebrado, né, e tudo mais, e quem fez o Ring, no fim das contas, foi o próprio Will Smith no Oscar. Tomara que não tenha Ring, né, esse ano, a gente espera que seja um pouco mais pacífico. Eu queria só fazer um comentário em cima de uma coisa que o Gusta falou lá atrás sobre a mãe. Eu entendo essa posição de submissão, ela é óbvia dentro do contexto, dentro da época e tal. Só que assim, ela é cúmplice também, né? Ela é cúmplice do que acontece na família. Eu acho que toda a questão é essa. Eles não se importam com os sentimentos dos filhos, porque os filhos são máquinas. Os filhos eles estão ali para cumprir o propósito do pai, para dar algum tipo de orgulho para a família, sei lá, e ela simplesmente se abstém de dar pitacos, e eu acho que a primeira cena do filme, ela é muito importante para isso, porque ali é que alguma coisa muda na dinâmica da família deles. Ali ela ainda tá disposta a discutir, ela tá disposta a a debater os rumos da família com o marido, e ali ela simplesmente abre mão. Ela literalmente joga na mão de Deus, porque ela faz uma oração, eu espero que dê tudo certo, e ela simplesmente lava as mãos, ela se abstém da criação dos filhos, ela se abstém da gestão do dinheiro da família, ela se abstém da gestão da carreira do marido, se abstém da gestão da carreira dos filhos, seja ela qual for. Ela simplesmente se abstém de tudo, ela se abstém dos problemas, e ela não vai falar com seu pai. Tanto ela quanto o pai tem o discurso de a gente não quer lidar com os sentimentos de vocês. Vocês lidem com sentimentos entre si. Vocês têm muitos irmãos, é pra isso. Se você estiver triste, você conversa com seu irmão. Se você estiver feliz, você conversa com seu irmão. E isso é um jeito muito porco de lidar com a... É óbvio, né? Tô falando uma coisa muito óbvia, mas é um jeito ridículo de lidar com a situação. E então ela é cúmplice, sabe? Ela é submissa e tal, mas ela se deixa submeter. E eu acho que o filme foca muito nisso, e eu acho que o arco final dela no filme foca muito nisso. Ela chega a um ponto que eu não tenho mais motivos pelos quais me submeter. O Kevin tem família formada, tem a vida dele, tem a casa dele, tem a mulher dele, e a minha casa tá vazia. Então agora eu não tenho mais argumento nenhum pra me submeter, eu vou fazer o que eu quero, porque agora eu não preciso te aguentar mais, porque eu não tenho mais o volume do peso de, a gente tá aqui pelos filhos, eu tô cuidando dos filhos e não sei o que, e nós precisamos que os nossos filhos amadureçam, e não tem mais esse argumento também. Então, assim, ela é totalmente cúmplice da situação. E ela precisa do luto pra quebrar aquilo, pra falar, o que eu deixei acontecer com a minha família, com a minha vida. E... Então pra mim ela é muito culpada também, sabe? Porque não é como se o filme não dá a entender que o marido dela, o Fritz, agredisse ela, alguma coisa assim. Muito pelo contrário, ele é um cara muito de lábia. Ele é de lábia com todo mundo, ele convence todo mundo em volta dele a fazer o que ele quer. Ele não parece ser um cara agressivo em casa e, óbvio, a gente não tá falando do cara da vida real, a gente tá falando do que a gente tá vendo, né? A gente só pode comentar dentro do filme. Então, se você não retrata esse cara como um cara fisicamente agressivo, nem nada, ele é um cara, um convencedor, e a primeira cena do filme dá a entender que ele é um convencedor, que ele convence a mulher de que ele tá certo, ela acaba se tornando cúmplice dessa péssima criação que ele dá pros filhos, e especialmente ao não se meter, e ao... tomar decisões como, por exemplo, elogiar o filho caçula por ser músico, lembrar de uma época em que ela realmente era apaixonada pelo marido, quando ele era músico, quando ele era sensível, antes de ele virar um bruto, antes de ele virar um autoritário, ele era sensível, ele era antenado com os próprios sentimentos, ele era romântico. Ela elogia o filho por seguir os caminhos do pai, ao mesmo tempo que não deixa ele seguir,
que ele vai tocar numa festa, vai ser pago pra tocar numa festa, e ela fala, não, você não vai, e pronto. Ah, mas nós vamos levar, a gente protege ele, a gente não deixa beber. Não, você não vai. Então, tipo assim, existe uma dualidade muito grande na personagem dela, que é muito bem trazida pela atriz, e que acaba complementando esse contexto do filme, porque... O filme joga a maior parte da culpa no pai, evidentemente, mas o filme mostra que a criação desses filhos, como um todo, ela foi muito fodida. Eles não tinham pra onde correr, sabe? Então, eu gostei muito desse filme, assim, sabe? Eu acho que não tá longe de ser um filme perfeito, tem uma sequência bonitinha no final, mas eu acho meio brega, assim, uma coisa meio Brega do legal, outro lado né? do mundo, né? Mas eu até entendo que, assim, aquela sequência tá ali porque os irmãos de verdade falavam muito sobre... eu vou me encontrar com os meus irmãos do paraíso. Era alguns dos argumentos que alguns usaram, que particularmente um dos irmãos, o que tá fora do filme, usou antes de se matar. Falou, não, eu acho que tá chegando a hora de eu encontrar meus irmãos do outro lado do mundo. De encontrar meus irmãos do paraíso. E falava isso, e aí pouco depois... se matou, né? Então eu acho que faz parte também do contexto daquela família e do contexto da crendice, né? Da superstição, da maldição e tal. Eles achavam que eles estavam se livrando de uma maldição e aquilo ia ser importante pra eles. Então, mesmo eu tendo achado meio breguinha, eu acho que ela também tá casada com o contexto que a gente tá acompanhando, sabe? Então, eu acho o filme todo muito positivo, assim, e acho engraçado ele não estar... concorrendo às categorias, porque ele tem essa carinha de Oscar, né? O biopic e tal, e uma grande uma atuação muito forte do protagonista, fortes atores coadjuvantes, fortes, literalmente, muito fortes. Literalmente. E aí, o filme tinha cara de que ia estar na campanha, mas não tá, né? E por alguns fatores que a gente até pode discutir mais tarde, eu acho que a gente tá meio que estourando o tempo com esse filme. Mas o Dalai Nogari, que é uma referência que a gente pega muito pra falar de corrida do Oscar, fala que a A24, além de ter apostado a maior parte das fichas em vidas passadas, que também é da produtora, lógico, né? Cometeu alguns erros graves de distribuição desse filme. Atrasou screener, não mandou screener em tempo de votação pra votantes e tal. Então, assim, teve uma mistura de amadorismo com falta de foco, né? Porque a produtora não é tão grande quanto os estúdios, ela não tem tanto dinheiro pra postar em 2, 3 filmes ao mesmo tempo. E aí ela acaba apostando mais em vidas passadas, mas merecia um carinho maior, não merecia, Gusta? Com certeza. Eu acho que os dois filmes tinham chance de estar, inclusive, figurando em melhor filme, né? Vidas Passadas, que já tá. E eu acho que Garra de Ferro deveria também estar aqui figurando. A gente fala já de 2 filmes que poderiam sair facilmente lá da lista, né? Maestro e American Fiction. Poderia estar aqui tranquilamente. Eu acho que, na verdade, todos os 3 filmes que a gente vai falar aqui hoje poderiam estar, né? Como a gente comentou. Então, foram esnobados, foi um problema técnico de administração, burocrático, talvez. E talvez até de escolha interna, executiva, né? Então, tem muita coisa que a gente não consegue... prever aqui, a gente só consegue saber com furo de IndieWire da vida, né, Hollywood Reporter, então a gente tem que esperar pra saber se depois vai sair mais fofoquinha pra gente. O monstro tá saindo da jaula, na verdade tá voltando pra jaula, e a gente vai soltar o outro monstro, que é Monster, do diretor coreano Hirokazu. Meu japonês é maravilhoso, imagina só. Monster, que é um filme japonês, que trata... Bom, como fazer resumo de Monster sem entregar a paçoca? Bom, a gente começa acompanhando uma mãe solteira com o seu filho, a família Minato, o pai é falecido, e aí... A gente começa acompanhando a história num dia que um incêndio pega um prédio nas vizinhanças, perto da casa deles lá, que parece que é um prostíbulo, alguma coisa assim, o prédio que pega fogo, né? E aí a gente vai acompanhando essa mãe com esse menino. O menino parece ter tendências suicidas, ele é muito quieto, ele tem uns comportamentos muito estranhos, assim. A gente não sabe se é porque ele sente falta do pai, se ele tem algum problema psicológico, e aí ela chega ao ponto de levar ele pro hospital e ele não tem problema psicológico nenhum, o que faz a história só ficar mais estranha. Você fala, que diabos esse menino tem? O que ele tá fazendo? O que tá acontecendo aqui? E aí o menino revela que ele tá sendo agredido pelo professor. Ele é um menino, ele deve ter o quê? Uns 10 anos, alguma coisa assim, né? Porque tá no elementary school, eu acho que é alguma coisa assim.
tem uns 10, 11 anos. E aí ele revela que ele tá sendo agredido pelo professor. E aí a mãe vai reclamar na diretoria e a diretoria é super esquisita. Parece até uma cena meio kafkiana, sabe? Meio do processo. Parece que a mulher tá falando sozinha e que ela tá vivendo num mundo à parte. Eu achei que o filme ia pra um rumo completamente diferente quando eu vi aquela cena. Eu falei assim, será que vai ser essa pegada de que tá ficando todo mundo... De que ela tá ficando louca, de que o mundo não é o mundo real que a gente imagina. Então tava indo muito por essa linha, assim. Cara, o filme vai tomar vai pra um rumo muito diferente do que eu tava imaginando. E aí, esse professor, primeiro, ele tá agindo do mesmo jeito tosco, depois ele fala pra mãe que acha que o filho é um bully, e aí ela vai investigar mais um pouco, e ela vai atrás do menino que supostamente tá sofrendo bullying na mão do filho, e o menino parece super bem, parece que tá super de boa, ele é super alegre, e aí a história fica meio... Cara, mas o que tá rolando? Que professor filho da puta? O que tá acontecendo aqui? E aí o filme alterna os pontos de vista, o filme alterna e vai pra história do professor, e depois ele encerra quase como se fossem os atos, né? E depois ele encerra amarrando todas as pontas com a história, com o que realmente tá acontecendo e juntando. E aí não é nada do que... não é nada... O filme não é nada do que você imagina na primeira meia hora dele. A história não é o que você imagina na primeira meia hora dela. E eu acho que... Eu tenho certeza que esse é um dos charmes de Monster. E eu imagino que ele... tenha um impacto no espectador justamente por causa disso, porque ele parece uma coisa... Você acha que ele vai ser meio precisamos falar sobre Kevin, e de repente ele não é, de repente ele é meio Sociedade dos Poetas Mortos, de repente ele é Close. Do Jane. Ele é 3 filmes diferentes na medida que você vai amarrando as pontas do que tá acontecendo. Bom, eu geralmente alterno, se eu começo uma com o Gusta, eu vou começar a outra com o Lucas, mas eu acho que o Gusta vai me processar se eu não começar a crítica desse filme por ele. Eu queria que o Gusta começasse falando... O Gusta foi o primeiro de nós a assistir, Monster nem tava no meu radar ainda, ele tava no cinema, mas como ele não parecia não ter chances de ir ao Oscar por conta do Perfect Days, do Wim Wenders, que era o grande favorito do Japão, ele nem entrou no meu radar das listas, assim. Você foi assistir e aí você recomendou que todos nós assistíssemos e que ele fosse mantido aqui no episódio. Por quê? Fala um pouquinho sobre o que você achou de Monster. Eu assisti esse filme lá em Curitiba, no Cine Passeio. Foi a primeira vez que eu visitei o Cine Passeio. E cinemas de rua, por favor, continuem existindo, porque só filmaço tinha lá em cartaz. Nossa, foi incrível a experiência. Cine Passeio é muito legal pra quem é de Curitiba. Quem é de Curitiba, se tem algum ouvinte aqui de Curitiba... A caravana de Curitiba! Olha o aviãozinho! Aí o Thiago ouvindo de novo, cara, mais uma vez... Você pede tem alguém que é de Curitiba! Pede alguém de Curitiba... a gente, assim, tá criando um problema com ele, pessoal. Mas, assim, o Cine Passeio é incrível, inclusive. Assisti esse filme lá e foi uma experiência, assim, que justamente a linha de raciocínio é essa que o Luiz construiu. Você começa assistindo o filme achando que ele vai ser um filme voltado para esse lado, precisamos falar sobre Kevin, vamos analisar os problemas psicológicos do menino, né? E ao longo do filme você vai percebendo que no fim das contas você está sendo interrogado para descobrir quem é o monstro, né? Eu acho que esse é um pouco do questionamento que é jogado aqui em Monster. Então o título, você já vai assistindo procurando quem é o monstro, né? E o filme vai te jogando esses blocos. Me lembra muito essa divisão de blocos. Me lembrou Handmaiden, né? A criada do... gente, de quem que é a criada? Do Park Chan-wook. Exatamente. Exato. Do próprio, né? Do grande, do ícone Park Chan-wook. E ele divide o filme em 3 blocos, assim, de descobertas. Então você primeiro vê uma parte mais superficial da história, e aí você tira suas conclusões sobre aquilo. Aí depois, num segundo bloco, ele mostra um outro ponto de vista, e aí você vai ter uma interação diferente com os personagens, e aí você tira uma outra percepção do filme. Depois você vê a conclusão e você remonta aquilo tudo. E é por isso que quando a gente foi falar de roteiro e quais são os roteiros que foram esnobados e tudo mais... Aqui eu coloco Monster. Gente, o roteiro de Monster é impecável. É impecável o roteiro desse filme. Você consegue... Ganhou o melhor roteiro em Cannes, inclusive, né? Na versão que eu assisti, ele já aparece com o louro lá de melhor roteiro de Cannes de 23.
Então, é exatamente a gente falou muito do roteiro de Anatomia de uma Queda, né? Que também é muito incrível, eu acho sensacional. E aqui a gente tem mais um roteiro que assim, ele é pensado pra te provocar, ele é pensado, é como se você estivesse vendo um quebra-cabeça sendo montado, e é muito difícil fazer roteiro assim, porque eles poderiam ter deslizado em mostrar a intenção de um personagem antes do tempo, eles poderiam ter colocado diálogos expositivos antes do tempo, nada é de graça, tudo que você recebe de informação é para remontar um momento seguinte lá do futuro que vai te explicar o porquê que aquela cena foi mostrada no começo do filme, da forma com que foi mostrada, sabe? Detalhezinhos, né? Barulho, o trompete, uma coisa caindo, uma coisa... Tudo. Não só as falas, né? Eu acho que tem essa questão dos elementos e da semiótica também, de como... Ele é um filme poético, né? Ele transpassa essa questão de o que eu quero te mostrar é o que o meu filme tem a dizer. Ele tem muito a dizer por trás do que ele está dizendo. Ele deixa as coisas acontecerem com calma. O tema do filme, o tema central do filme só é revelado nos últimos 20 minutos de filme, 20, 30 minutos de filme. Então você só vai entender o porquê de toda aquela história, né, e das preocupações de todos os personagens só no final do filme. E isso é incrível, porque ele causa uma... eu acho que ele segura o espectador até o final de uma forma brilhante, porque ele segura o espectador na construção de personagem, que eu acho que é a melhor forma de você prender a expectativa de alguém, porque você fica ansioso para saber qual é a motivação real daquela pessoa, né? Então você quer saber qual é a motivação, por que a mãe tá fazendo tudo aquilo da forma com que ela tá fazendo, aí depois você vai para a visão do professor e você quer entender o porquê ele tá... ele tá querendo salvar uma criança, né? Naquele segundo ato, naquele segundo bloco. E depois a visão da criança, que é a visão mais pura do filme, né? É a visão mais banal, é a visão mais sem estratégias, é uma visão mais humana da coisa, né? Então, quando o filme fecha e você entende que aquele roteiro foi pensado para te amarrar, né? Naquele ponto final, e como ele acaba, e com a trilha perfeita daquele final, sabe? Toda a construção leva para aquele momento, assim, eu acho... foi catarse pra mim, assim. Eu achei Monster um filme perfeito, 10 de 10. Acho a fotografia dele muito impecável também. Acho como eles mostram os elementos, como eles ajudam... Eu falei muito de Vidas Passadas, em como a arquitetura ajuda a contar a história. Então a gente tá ali num bloco de escola... E eles usam a arquitetura do espaço para ajudar a contar a história, né? Então tem uma rampa e aí eles colocam a câmera para mostrar um personagem lá no fundo, um na janela e o outro lá embaixo, pegando um objeto. Aí esse personagem leva lá na janela e você vê ele por outro ângulo. Então é um filme que se aproveita muito das paisagens que ele tem ao seu favor, quando ele vai para a floresta, quando ele vai mostrar um túnel, então a fotografia também ajuda a contar. Eu acho que é um filme de sensibilidades, né? É um filme que trata a história com muito carinho e com muita expectativa. Ele vai montando uma vontade de saber o final, assim, aquele desfecho. E ele entrega. Eu acho que ele entrega 100% um desfecho. Ele não é de final aberto. Eu não acho que o filme seja de final aberto, apesar de parecer para algumas pessoas. Eu acho que ele encerra o ciclo, ele consegue trazer um desfecho mesmo. E eu acho que ele não é triste. Tem muita gente que... Eu tava assistindo a live da Fabi, e aí ela tava falando dos filmes tristes do Oscar e tudo mais, e eu falei assim, fazia muito tempo que eu queria ver uma história dessa forma, contada com um final feliz. Aí ela falou assim, você achou o final dessa história feliz? Eu acho o final feliz. Eu acho que ele encerra o filme com uma esperança, assim, sabe? Apesar de tudo aquilo que foi passado, de todo aquele sofrimento que aquelas personagens passaram, o desfecho é, de certa forma, positivo. Então eu gosto até do espírito do final, assim, do filme, sabe? Eu acho que essa questão do final feliz, ela fica um pouco amarrada pelo fato de que, assim, a última parte do filme é muito triste, né? Você fica muito
impactado por aquilo. Não necessariamente o final dele, mas assim, a última parte dele é muito triste, assim. E eu acho que esse filme guarda mais semelhanças dentro da temporada com Anatomia de uma Queda do que com qualquer um outro. No fato de ele ser executado a partir de você ter que encaixar as peças do que você tá vendo, sabe? Você ter que montar um mistério por si só. Eu acho que a diferença é que o Anatomia de uma Queda não quer que você resolva, ele quer que você suponha. E aqui o filme fala, calma, tenha paciência que eu vou te mostrar, sabe? Por que a mãe tá subindo a escada e tá olhando pra baixo? Você não tá vendo, mas você vai ver, tenha paciência, sabe? Tal coisa, você não tá vendo, mas você vai ver, calma aí, a gente vai chegar lá, sabe? Exato, é isso. E a primeira mudança, você olha... Cara, beleza, o filme chegou num ponto muito trágico, e aí ele volta lá atrás, lá no primeiro dia, você já tá com meia hora, 40 minutos de investimento no filme, ele volta lá no primeiro dia mas vai ser assim que vai contar a história? Você tem meio que um choque, e aí quando você entende, você começa, beleza, então você vai contar por partes a história, então aquilo lá não tava perdido, não era o processo do Kafka, vai ter uma explicação por que essas pessoas estão fazendo isso, e aí você reinveste na história, né? E você reinveste na história e ela muda completamente de aspecto. E aí na segunda vez que isso acontece, na virada pra terceira parte do filme, você reinveste na história de novo. Você ainda não tem nada bem contado. Você muda a pena que você sente de um personagem pra outro, mas você ainda não tem tudo contado do jeito que você precisa. E aí você tem várias suspeitas, e aí você tem várias estratagemas, e você pensa, por que esse menino de 10 anos tá com um isqueiro, tá com... Isqueiro não, né? Não sei nem como é que chama aquilo. Um negócio de Botafogo. Por que ele tá com aquilo na mão e você acha que ele tá envolvido... É maçarico, né? Você acha que ele tá envolvido no incêndio do prédio e aí depois você chega no final do vídeo e fala assim... Cara, por que você achou que... por que você achou que ele tava envolvido no incêndio do prédio? Ele tem 10 anos, não é nada a ver. Sim, o filme tá sempre te dando pistas que ele vai resolver, como o Gusta falou, que ele vai resolver da maneira mais simples possível. A gente acha que é complexo, mas na verdade é simples, né? Na verdade a história não tem uma expectativa de ser ultra revolucionária. Ela na verdade é muito casual, assim. Tem coisas muito casuais acontecendo que foram criando um efeito bola de neve inexplicável que prejudicou muita gente, mas sempre sem má intenção, né? Sempre por um aspecto muito, muito raso, no melhor dos sentidos, né? Lucas, e aí? Fala um pouquinho sobre Monster pra gente. Cara, eu gostei demais desse filme. Eu não acho ele perfeito, como o Gusto falou. Ele é um filme que ele vai melhorando pra mim, à medida que eu fui acompanhando ele. Eu acho o começo dele, eu fiquei meio perdido, achando que ele não ia pra lugar nenhum, que ele ia ser só aquilo ali e ia deixar a narrativa meio aberta, assim. Mas conforme ele dá aquela virada e vai te mostrando a perspectiva de outros personagens, aí eu falei, agora o filme me pegou. Agora vambora. Cara, e isso aí virou uma chavinha, assim, pra mim, porque eu tava achando o filme, beleza, ok, tá, não tô achando tudo isso até então, e quando ele começa a te dar essas perspectivas diferentes e as peças vão se encaixando, cara, eu gosto muito dessa decisão. A gente vê essas várias perspectivas da mesma história e a gente acompanhar a versão de cada personagem daquilo que aconteceu. E isso vai dando até um tom de... O filme não é de jeito nenhum um filme de mistério, mas ele vai dando esse tom de mistério, assim, de você ir encaixando as peças, de ser uma espécie de quebra-cabeça, que você começa o filme cheio de dúvidas e cada perspectiva que vai sendo mostrada pra você, você vai conseguindo encaixar, preencher uma lacunazinha ali que vai fazendo sentido e amarrando a história. Eu concordo com o Gusto que o roteiro desse filme é perfeito, cara. Quando termina o filme, tudo vai fazendo sentido e a história de cada personagem vai se encaixando. E ao mesmo tempo ele é um roteiro muito sensível. Eu tô falando muito de técnica aqui, né? De como as coisas vão se encaixando no filme, mas ele é um roteiro muito sensível. Esse filme, ele tá no mesmo balaio pra mim que Iron Claw, Close e Vidas Passadas. Cara, são filmes que eu tive basicamente a mesma sensação, assim, de terminar com um nó na garganta, assim, sabe? Que eles não são necessariamente tristes. O Gusta falou dele não achar o final triste demais. E beleza, ele tem até esse fiozinho de esperança ali no final. Mas, cara, ele é um filme que te deixa com um nó na garganta, assim, cara. Conforme as coisas vão acontecendo e você vai entendendo toda a situação, a atitude de uma pessoa que provocou outra, e são crianças. E você fala, cara...
E todos esses filmes, pra mim, eles provocaram essa mesma sensação, assim, cara. Não de tristeza, de serem filmes tristes demais, mas de trabalhar de uma maneira muito sensível e muito bem, assim, o drama que é abordado e de tomar um cuidado, de ter um cuidado de verdade, assim, com cada personagem, assim, como eles vão sendo tratados ao longo da história. E essa estrutura, cara, pra mim o que me pegou mais foi realmente como o filme é montado. Eu acho que eles acertam muito nisso. Não só... eu acho que não é mérito só do roteiro, porque para um roteiro desse aí você tem que saber montar muito bem o filme. Então a montagem aqui também é muito bem feita. Toda a composição também do filme são detalhes. Às vezes tem cenas que você precisa ver um detalhezinho que ficou ali no canto da tela e que vai fazer sentido ali na outra cena. Então o filme é muito bem pensado, assim, em cada aspecto dele, sabe? Como ele vai amarrar o negócio do tênis, que ele põe nos primeiros 15 minutos, ele vai amarrar só lá no final, você vai estar com 1h40 de filme, você... beleza, foi isso aqui que rolou, sabe? É como se o filme estivesse te premiando por ter esperado, por ter especulado, sabe? Você não tá entendendo, tudo bem, calma aí, você vai entender, aguenta firme que você vai entender, sabe? Aí o filme vai te premiando quando ele chega no final, você vai tendo aquela sensação de uma alegria interna, assim, de nossa, resolvi, ufa, eu tô aliviado, eu entendi o que tava acontecendo, sabe? E aí ao mesmo tempo você vai entendendo, mas é uma situação tão complicada, tão triste, né? E aí nesse sentido muito parecida com Close, né? Você ter aquele aperto no peito de entender. Você entende e fala assim, entendi, mas ao mesmo tempo você, nossa, eu entendi, ai meu Deus, e aí vai ficando pior, sabe? Você vai processando a coisa. Eu tive um insight aqui agora do que você falou no começo, Luiz, de falar que ele começa um filme, ele é no meio outro e no final outro, e eu acho que essa é uma das grandes proezas do filme, assim, eu acho que ele é vários filmes em um só, ele consegue lidar com várias temáticas por meio de cada um dos personagens de formas diferentes. Então, assim, no começo, por ele tratar desse problema de uma mãe que está preocupada com o filho, que provavelmente está com depressão, e ela só encontra uma estrutura burocrática kafkiana dentro da escola, é um problema, é um filme. Isso já é uma história por si só. Então você conseguiria fazer um filme sobre isso, sobre o ponto de vista da mãe e de um menino introspectivo. Se você não mostrasse, por exemplo, o ponto de vista do menino e você focasse a história na mãe, você já teria um filme. Uma mãe que não compreende seu filho e que precisa buscar dentro de uma escola que é aparentemente funcional, mas tem os seus problemas burocráticos que não resolvem a complexidade de um ser humano jovem. Num segundo momento, você tem praticamente um filme que inclusive está concorrendo ao Oscar como filme internacional agora, que é o Sala dos Professores, que é um professor indignado com o sistema de educação e como ele está lidando com essa complexidade, como o bullying afeta as crianças e como os professores lidam com essa... Então você poderia ter um filme só dedicado a esse professor que está falando sobre os problemas que ele enfrenta na escola. E no final você tem um outro ponto de vista que eu não gosto de entregar, inclusive, como você entregou, que é tipo, mas agora já foi, que é tipo um close, né? Que é tipo o relacionamento entre duas crianças que estão se relacionando de uma forma diferente do comum ali dentro daquela estrutura. Então, eu nem gosto de colocar e de categorizar esse filme como um filme LGBT, porque ele, se você sabe disso antes, você já é um spoiler. Então, a construção de Monster exige que você não saiba disso. Porque quando quando eu falei de Monster, quando eu indico Monster, eu simplesmente não falo que ele é um filme LGBT. Porque ao fim e ao cabo, ele vai tratar sobre temas que são da infância, muito próximo do que Close faz, de crianças queer, de crianças que não se entendem daquela forma estruturante que a escola, né, aprisiona e tudo mais, enfim, todo aquele... Monster passa muito bem por isso. E aí você consegue entender o porquê dele estar passando por todos esses microfilmes para contar a história dele final, né? Que é sobre essas crianças. Então, cara, é muito difícil você fazer isso. Ainda mais assim, o filme tem 2 horas. O filme não é um filme longuíssimo. Ele é um filme até padrão em tempo. Então, eu acho isso excelente no filme. Eu acho que a forma como ele consegue colocar
diversas histórias e diversos problemas dentro dos seus personagens e trabalhar todos incrivelmente bem. Até a namorada do professor tem os seus dilemas, tem os seus problemas e a gente entende as motivações dela, porque ela tá ajudando ele. Cara, é primoroso de verdade, não tem como. Eu acho. Esse é o pior dos piores pra mim, dos esnobados, porque não tem condição esse filme não tá como roteiro, sabe? Não tem. Eu acho que ali na lista não tem roteiro melhor que esse. Mas. Esnobado. Eu acho que tem uma coisa que você falou que eu queria pôr um asteriscozinho antes da gente passar pro próximo filme, que é sobre essa mudança dele, como o filme vai mudar. Na verdade, eu falei, você levantou, né? Esse negócio do filme mudar de um lado pro outro. E eu acho legal a gente colocar isso como um paralelo para diferenciar um pouco de Parasita, por exemplo. Porque Parasita, você pode argumentar que ele faz a mesma coisa, que ele é um filme que muda no meio do caminho. Mas eu tenho a impressão de que Parasita muda de gênero no meio do caminho. Ele é uma brincadeira com gêneros. Ele conta uma história que tem uma certa linha e de repente ele vira completamente e o filme muda de gênero, ele muda de tom, ele é várias coisas ao mesmo tempo. Esse filme, ele é um drama do primeiro ao último minuto dele, ele é contado como um drama, só que ele vai explorando diferentes dramas, ele pega essa história, ele destrincha e ele te direciona para lados muito opostos. O filme inteiro ele tem o mesmo feeling, ele tem o mesmo peso de história dramática. Alguma coisa está errada, não sei se é com a escola, se é com o adolescente, se é com a mãe, se é com o professor, mas alguma coisa está errada e tudo está mal explicado. E você vai amarrar entendendo isso. Então o filme tem 3 partes, mas as 3 partes seriam filmes em si, como você disse, né? Seriam filmes de drama em si. Então ele é fragmentado, mas é bom avisar, comentar com as pessoas que ele tem um tom... É verdade. Que ele tem um tom... Eu acho que ele tem uma espécie de tom único durante o filme, assim, sabe? Você consegue captar uma onda completa sobre o filme, mesmo que o tema dele mude eventualmente. Que ele deixe de ter um tom mais... Precisamos falar sobre Kevin, ele entra num tom mais... Close, por exemplo. E eu acho que é muito legal como o filme consegue construir isso sem alienar o espectador, né? Sem mudar o jeito de contar a história, sem mudar o ritmo do filme, sem mudar muito a fotografia do filme. Ele tem uma linearidade em contar 3 histórias que parecem ser muito diferentes entre si, sabe? Eu acho que isso é um dos pontos mais legais dele. Assim. Cara, eu acho também que ele tinha que estar nessa categoria aí. O Gus tá falando sobre... né, em quais categorias do Oscar que ele devia estar. Cara, categoria de roteiro original, meu amigo. Ele tinha que estar disputando, que seja no lugar de Holdovers, que é um filme que eu gosto muito, mas que tem um roteiro bem simplesinho, assim, que a gente já viu em vários outros filmes, que é muito bem executado e tudo mais. Mas, cara, Monster não ter ido para roteiro é quase um crime. E eu acho que tinha que ter uma vaguinha lá em filme internacional também, sei lá, Tirasse Eu, Capitão... Sala dos Professores. É que já tem um filme mas é porque é um por país, né, amigo? Essa que é a questão. E aí é o Perfect Days do Wim Wenders, assim, né? É outra coisa. Aí tá. Mas eu acho que pelo menos roteiro devia estar disputando, viu? Não só roteiro, viu? Mas acho que direção e montagem ele merecia muito também. Mas direção também é outra categoria que tá difícil, assim, que eu não tiraria ninguém também. Pensou se fosse colocar todo mundo de direção que a gente achou que dirigiu bons filmes esse ano, ia ter uns 15. Ia ter que fazer igual a categoria de filme, ia ter que colocar 10. 5 já não tá dando mais. Pois é, mas sem brincadeira, ia ter que colocar uns 15, sabe? A gente vai falar mais sobre Ferrari agora, eu não... Vou deixar reservar para o próximo bloco, mas assim, a direção de Ferrari é um dos pontos positivos do filme, porque, gente, você já sabe como que é o Michael Mann, né? E aí tem, a Greta ficou de fora e foi todo um bafafá, até entendo, acho que a categoria é difícil, mas assim, poderia estar lá também, e aí tem o próprio Wim Wenders, tem a direção aqui, tem um monte de coisa, né? A verdade é que a gente tá muito bem servido esse ano. A gente tem que celebrar isso. Exatamente, tá que ótimo. Os filmes estão muito bons, gente. Os diretores estão muito bons. Esse pós-pandemia, veio assim pra quebrar tudo. O próprio Oppenheimer tá sendo celebrado, não é à toa, é porque o Nolan fez muito, né, de ter quebrado as barreiras pós-pandemia no cinema. Enfim, é um movimento. Todo ano de Oscar são movimentos diferentes que a gente acompanha.
e que ainda bem esse ano a gente tá tendo vários refrescos, né? Vários filmes bons. A gente teve anos anteriores tão fracos. Em Ferrari, adivinhem só, a gente acompanha o Ferrari, o Enzo Ferrari. Estamos no ano de 1957. Enzo Ferrari é um ex-piloto que é dono daquela Ferrari que você conhece. Ele é engenheiro, ele está num momento complicado da sua vida, pessoal e profissional. A empresa está correndo o risco de ir à falência, o casamento está em frangalhos, a vida à parte com outra mulher, com outro filho, está sob dúvida, está em questionamento, e você descobre muito cedo no filme, na verdade, que o casamento dele está em frangalhos muito em função da morte do filho dele com a esposa, né? Com a Laura Ferrari. E, ao mesmo tempo, ele leva uma vida paralela com a amante linda e com o outro filho, Piero, que vivem numa casa afastada, e ele tá tendo que lidar com a crise na Ferrari, tá tendo que lidar com as perdas recentes de pilotos, com a perda recente do filho, com o casamento se esfacelando, com as cobranças da amante acerca da paternidade, de assumir, de registrar o filho com o nome dele, o que isso implicaria pro casamento, pra empresa, pra opinião pública. Então ele tá apostando todas as fichas dele em que um dos seus pilotos ganhe a Mille Miglia, uma competição em que os pilotos têm que sair de uma cidade até quase atravessar a Itália, né, na competição. Ao mesmo tempo que ele acabou de perder um piloto de teste, ele está contratando outro piloto, Alfonso de Portanho, que está insistindo para ser contratado. Ele contrata esse cara e ele põe seus 5 pilotos para correr a Mille Miglia, apostando todas as fichas dele em que a empresa, que um dos 5 pilotos vai ganhar a Mille Miglia para resolver todos os problemas dele. Aí ele vai resolver o casamento, ele vai resolver a história com a amante, ele vai resolver a história da empresa, ele vai resolver tudo se ele ganhar a corrida. Só mais uma corrida e vai dar tudo certo. Só mais uma corrida e vai dar tudo certo. Bom, aqui a gente tem Michael Mann sendo bem Michael Mann, no jeito que dirige, no jeito que conta a história, mas também pode ser um choque não só pra quem não tá familiarizado com ele, mas assim, pra quem tá esperando um Gran Turismo cult. Não é isso. O filme tem pouquíssimas corridas, pra falar a verdade. Eu acho que é legal quando tem, é bem feito quando tem, porque é o Michael Mann, Michael Mann, sei lá, ninguém esperaria diferente de nada que fosse dirigido por ele, mas é um filme radicalmente diferente do que talvez ele venda como... não sei, do que talvez as pessoas estejam esperando com um filme com esse título que fale sobre corridas e tudo mais. É uma cara bem diferente, né? Lucas, você tem um carinho especial pelo Michael Mann aí, né, Lucas? Fala um pouquinho sobre o que você achou de Ferrari. Cara, eu tava esperando esse filme ansiosamente, ele nunca chegava, até que finalmente, eu acho que foi adiado, acho que ele era pra passar até ano passado. No Brasil ele veio só esse ano pros cinemas. Cara, eu já não tava esperando um filme de ação não aqui, tá? Porque o Michael Mann, ele é esse diretor, pra quem não conhece ele é muito conhecido por ser um dos caras que mais sabe compor uma cena de ação. A obra-prima dele, né, é Heat, né, que é Fogo contra Fogo, com Al Pacino, Robert De Niro. E, cara, até hoje você vê vários professores de cinema e críticos pegando a cena do assalto desse filme pra dar aula, cara. De como ela é composta, como ele cria a ação, como ele cria tensão, como ele filma tudo. Só que ele não é esse cara dos filmes de ação genéricos, não. Ele sabe compor muito bem a ação, mas ele sempre trabalha muito bem os dramas dos seus personagens. Ele sempre cria um background, assim, pra você entender cada um deles. Até num filme, com um filmaço dele, mas que é um filme super simples, assim, que é Colateral, com o Michael J. Fox. Não, Michael J. Fox com o Jamie Foxx, que é completamente diferente. Com o Jamie Foxx e com o Tom Cruise, que é um filme de um taxista que um dia pega a corrida de um assassino de aluguel. E você vai acompanhar a noite deles. E ele cria um background para cada um desses personagens, assim, para você entender as motivações deles e o que eles são capazes de fazer, até onde eles vão. Então o Michael Mann, ele é um dos
Michael Mann, aí ó, os gaguejos. Prometi não ter. Michael Mann é um dos meus diretores favoritos. Eu E o próprio Fogo Contra Fogo, né, amigo? Desculpa te interromper, mas só porque é o tópico que você tá falando. O próprio Fogo Contra Fogo, ele talvez seja mais conhecido pela interação entre o De Niro e o Al Pacino no restaurante do que pelas cenas de ação. Ele talvez seja mais lembrado por um diálogo do que pela execução. O que não tira o peso da ação, mas assim, pra mostrar que o Michael Mann é um diretor de várias coisas, né? Não só do genericão de ação. Sim, cara, Fogo Contra Fogo é muito mais conhecido pelo diálogo que eles têm na cafeteria do que pelas cenas de ação, que são ótimas também, mas que são poucas também. Ele é um filme, se eu não me engano, ele tem quase umas 3 horas e ele vai ter, sei lá, 2, 3 cenas de ação ali, bem que não são muito longas assim. Tem uma que é mais longa no final, mas ele é um filme mais de perseguição do que de ação em si, assim. E, cara, então eu já fui esperando que ele fosse o Michael Mann, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele manteve a essência dele nesse filme. Ele não deu uma de Ridley Scott, que foi fazer Napoleão lá e virou uma coisa qualquer e ficou perdido no personagem. Você vê muito da direção do Michael Mann. Quem conhece ele, espera um filme dele. Ferrari faz... Ele tá muito bem em Ferrari aqui. E então, assim, eu já esperava, porque ele já fez outras cinebiografias, né? Ele fez Ali, que eu ainda não vi, mas... Eu não vi todos os filmes dele ainda, mas... Ele é conhecido também por sempre retratar figuras masculinas e meio que desconstruir elas e entrar na cabeça de cada um deles, e nem sempre desconstruir, mas de trabalhar muito bem os dramas que eles enfrentam e tudo mais. E em Ferrari ele trabalha muito bem isso com o personagem do Adam Driver, né, com o Enzo Ferrari. Eu gosto da escolha dele de retratar uma fase específica da vida do Enzo Ferrari. Eu acho que isso já diferencia ele da maioria das biopics aí. Deixa a narrativa muito, muito fluida, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe a história específica que ele quer contar, ele não fica simplesmente joga a vida do cara lá e fica explorando momentos específicos. Ele fala, não, eu vou pegar esse personagem que tá passando por esses problemas nessa fase específica aqui e a maneira como ele quer tirar a empresa do buraco, como ele quer resolver os problemas dele através dessa corrida, vai ser a minha narrativa principal. O filme ele vai chegar até essa corrida, que é o que o Enzo achava que resolveria todos os problemas dele. E aí ele consegue trabalhar a narrativa toda em volta disso, cara. Todos os personagens que vão aparecendo ali em volta de até... Cara, a Penélope Cruz nesse filme... Não, agora a gente vai falar de indicação ao Oscar. Meu amigo, esse filme ele tinha que estar concorrendo a uma caralhada de Oscar. Filme, direção, montagem. Penélope Cruz em melhor atriz. Ou atriz coadjuvante. Acho que ela entraria em atriz aqui, né? Acho que a Shailene Woodley entraria em coadjuvante, mas acho que ela não merece tanto assim, não. A Penélope Cruz, pra mim, ela rouba a cena aqui quando ela aparece. O Adam Driver, meu amigo. Cara, não. Tirasse o Bradley Cooper daquela lista lá, pelo amor de Deus. O Adam Driver tá anos-luz atuando aqui. Você vê o Adam Driver também, de Gucci, vê o Adam Driver de Ferrari e você vê como o peso da direção faz diferença, né, cara? Não é nem o texto, cara. Não, é como a direção faz diferença. Exatamente, era como o primeiro comentário que eu ia fazer, ainda bem que alguém falou. Como o descaso desgraçado do Ridley Scott com Adam Driver quase queimou. Porque, tipo assim, o fato de o filme ser bem dirigido, você ter uma pessoa na cadeira do diretor, de verdade, que não tá lá tirando férias, como o Ridley Scott tava em Kazaguchi, faz a gente relevar coisas que chateia. Por que o sotaque chateia tanto em Kazaguchi? Porque o filme é ruim. E aí você fica pegando no pé de tudo o tempo inteiro. E por que o sotaque não chateia aqui? Porque é uma coisa menor, sabe? É uma coisa diminuta perto das outras coisas que você tem que prestar atenção no filme. Isso é direção, cara. O roteiro poderia ser péssimo, mas assim, não é o caso, mas o roteiro poderia ser péssimo, mas isso é direção. Se você tiver outras coisas nas quais prestar atenção, se você tiver focado, concentrado nas coisas realmente importantes que estão em volta de você, o sotaquezinho aqui e ali é o de menos, sabe? Por exemplo, a Shailene Woodley tá super mal no sotaque italiano dela. Ela é super Jogos Vorazes aqui o filme inteiro. Mas tá tudo bem, não é essa a questão. Eu não tô avaliando o filme pela habilidade da Shailene Woodley. É a mesma coisa. A gente não tô julgando o filme pela habilidade da Shailene Woodley de fazer um sotaque italiano. Não é isso, sabe? Isso não pode e não deve tomar conta do filme. E não pode e não toma conta desse filme. É uma coisa à parte, assim. Isso é um dos pequenos detalhes que fazem o filme ser
É até feio comparar com Kazaguchi, porque são alhos e bugalhos, Não, até né? feio. Mas assim, não é só por causa do... É porque eu tô falando desse ponto específico do sotaque, assim. Ah, eu não acho feio. Eu acho que tem que comparar sim, porque é italiano, é essa coisa meio... O Adam Driver tá nos 2 filmes, gente. É super comparável. É um filme ruim, é um filme bom. Não tem nível, eles não nivelam um com o outro, assim, cara. Tipo... Mas as lembranças são inegáveis, porque é uma biografia, sim. tem o Adam Driver, tem o sotaque, tem, sabe, eu acho que é mais uma vez, né, é o Ferrari, é o que Kazaguchi queria ser. Então, assim, a gente tá tendo vários filmes aqui nos Esnobados que foram versões melhores. Já pega o gancho, Gusta. Já fala aí o que você achou de Ferrari. Eu acho incrível. Eu acho que, assim, uma das melhores coisas do filme é a direção. E eu acho que tem uma outra coisa também que é muito legal. Não sei se o Lucas tinha falado sobre a parte técnica em si da câmera aqui. Mas como a gente tá falando de um filme que tá falando sobre velocidade e sobre carros velozes e tudo mais... a câmera solta me agradou tanto nesse filme, porque é como se a câmera estivesse correndo pra procurar os atores, sabe? É uma coisa meio... às vezes até Succession, assim, sabe? A gente tá acompanhando a vida de pessoas muito poderosas e que estão decidindo coisas muito importantes para as empresas e tudo mais. E aí a câmera fica assim, buscando uma fala, um erro, né, do Enzo, porque se ele errar, a gente tem uma mudança em como as outras empresas vão agir. Então tem vários interesses ali, como que a gente pode falar? Eles não lidam com isso diretamente, eles não ficam mostrando os interesses das empresas e do próprio governo italiano, né? Tipo assim, dos prefeitos e tudo mais. Eles não têm a pretensão de mostrar os dramas dos oponentes do Ferrari. Mas você vê que isso é uma preocupação que está na cabeça dele o tempo todo. E isso vai transmitir a persona dele frente à família e frente aos interesses que ele tem ali. Em momento algum ele não vira uma trama corporativa, né? Ele podia muito bem ir pra esse rumo, né? De ficar ali entre as empresas, um querendo comprar a Ferrari e o que o Ferrari queria ganhar com aquela corrida e tudo mais. Ele fica muito centrado na cabeça do Ferrari em como ele tá querendo resolver os problemas no geral, né? Como o Luiz até comentou sobre os filmes Macho Man, que a gente gosta muito porque eles tratam de temas que são Macho Man, mas na verdade de uma forma por outro lado, né, uma visão um pouco mais sensibilizada, porque esse filme poderia ter sido sobre o parafuso do pistão que o Ferrari inventou para gasolina passar mais rápido e a combustão ser mais... Tipo, tem isso no filme, só que como é mostrado? É o Enzo Ferrari mostrando pro enteado, pro filho, que parece um enteado, sabe? E aí aquela relação confusa que ele precisa resolver, e aí ele tá falando sobre uma coisa que ele gosta muito pra uma criança que ele ainda não assumiu. Então aquele momento de falar sobre o motor do carro, não é sobre o motor do carro. É sobre como ele vai lidar com uma relação parental, sabe? Então isso que é muito legal no filme. E só para complementar amarrar o que eu tinha falado, a câmera vai buscando isso nos momentos mais tensos, né? De uma forma mais acelerada. Então a ação do filme, o Michael Mann sabe fazer muito bem isso. A ação do filme, ela vai se dando pelos diálogos, porque diálogo também é ação. Então tem um momento ali que a gente é apresentado... Alô, Villeneuve! Alô, Villeneuve! Que a gente vai ser apresentado ali pro personagem do Gabriel Leone, que a gente precisa depois fazer um asterisco, que ele era meu crush em Eduardo e Mônica, e agora ele está internacional. Respeitem Gabriel Leone, que ele vai... que é uma conversa ali entre o Ferrari, o Gabriel Leone e um outro cara ali. E aí eles estão conversando e a câmera vai buscando para ver quem é mais relevante, quem vai conseguir conquistar a atenção do Enzo. E isso pra mim é direção, cara. Você saber pra onde você aponta a câmera no momento certo, no diálogo certo, e me lembrou muito Succession por causa disso, assim, de vários momentinhos que a câmera voltava pra um personagem que tinha que falar alguma coisa específica e pegar a reação de algum personagem específico, né? E como aqui a direção importa tanto para os diálogos quanto para a construção deles e para a atuação de todos os atores, né? Eu acho que a Penélope Cruz ela tá perfeita, intacta, como o Lucas falou. E o Adam Driver, a caracterização do Adam Driver e a imponência que o Adam Driver tem aqui nesse filme é surreal. Eu acho que
ele toma muito a frente do filme, né? Ele é o protagonista e ele entrega uma presença de protagonista. Você sempre quer saber qual é a opinião dele, apesar dele não ser uma pessoa muito opinativa o tempo todo, né? Ele sempre está resguardado, ele busca se fechar com relação aos posicionamentos dele, né? Eu acho que isso é um pouco de empresário, né? De ricaços, né? Que tipo, você não pode falar muito, porque quanto mais você entrega, mais você perde dentro do jogo. Então, tem todas essas facetas que a direção é importante. Então, mais uma vez, uma direção que poderia estar ali era o Michael Mann, com certeza por Ferrari, porque e também como filme, né? Eu acho o filme uma obra completinha, fotografia intacta. Acho que todos os ele além de ter uma fotografia muito boa, ele consegue trabalhar essa fotografia a favor do filme, né? A velocidade que a fotografia tem, que o filme precisa, a fotografia entrega, assim, sabe? Acho genial. Assim, Ferrari é um filmão também. Eu gosto muito desse filme também. A gente vai repetir isso aqui várias e várias vezes hoje. É muito estranho Maestro e American Fiction estarem na lista de melhor filme e a gente não ter Ferrari ou Garra de Ferro. Monster a gente entende, neles. Porque a gente sabe muito bem como a lista de melhor filme do Oscar cotas, funciona. Né? Eles pegam o principal, eles pegam o vencedor de Cannes, eles pegam o vencedor de Toronto, joga lá no filme internacional, joga um deles na lista de melhor filme pra fazer parecer que a lista é diversa de verdade. Monster não é nem o indicado do Japão, ele jamais estaria na lista de melhor filme. Mas assim, Garra de Ferro e Ferrari eram duas grandes possibilidades, assim como Os Segredos de um Escândalo. Eu acho que essas são as três principais esnobadas. Quando a gente fica sabendo sobre o Garra de Ferro, como ele foi distribuído, a gente entende, mas assim, Ferrari e Segredos de um Escândalo, é inexplicável esses dois filmes estarem de fora e um filme como Maestro estar, sabe? E eu falo muito do Ficção Americana também, porque eu acho Ficção Americana um filme muito tradicionalzinho, muito assim, sabe? Ele é padrãozinho e tal, ele é engraçadinho, mas ele não é excepcional, ele não tem nada de diferente, assim. Mas eu gosto muito desse filme. Dito isso, eu acho que ele tem seus problemas, assim, sabe? Eu não fiquei encantado com ele como um todo. Eu acho ele excepcionalmente bem dirigido, mas eu acho... Primeiro que eu acho o recorte um pouco estranho, e aí pela duração dele, de 2h10, eu acho que como o recorte ele é muito político e ele é pouco de ação, ele acaba recorrendo a uma coisa que é meio chata, que é uma expositividade excessiva, assim, especialmente em determinados momentos. Ele tem uma discussão com a Penélope Cruz, tá ótima no filme, mas ele tem uma discussão em particular com ela que me soa muito antinatural, sabe? Parece que eles estão... beleza, eu preciso explicar pro espectador como é que o filho dos dois morreu. E aí eles têm uma conversa muito estranha, sabe? Uma conversa que tá mais falando com a gente do que entre os dois, falando, não, sim, você sabe que o nosso filho morreu foi disso, que ele morreu de tal coisa, você sabe que eu comprei tal remédio, que eu fiz tal tratamento, sabe? Aquilo é pra gente, não pro filme, aquilo não serve à cena, você fica meio, tá, beleza, eu preciso dessa informação e o diretor não sabia onde colocar essa informação pra mim, então ele coloca ela num momento em que ela não aconteceria. Sabe, é aquela coisa, a gente chama de on the nose, né, que é óbvio, que aqueles dois personagens sabem exatamente daquilo, eles sabem daquilo, então não tem por que eles estarem falando aquilo um pro outro, então na verdade eles estão falando pra gente. Aquilo me incomoda um pouco, e eu acho assim, como o filme tem esse recorte muito político-burocrático, eu acho que ele corre alguns riscos de ficar meio desinteressante em alguns momentos. Eu acho que tem momentos do filme em que ele fica meio moroso, assim, meio parado, porque eu acho que ele fica meio redundante. As visitas que ele faz à amante, elas todas cumprem mais ou menos a mesma função dentro da história, sabe? É como se fosse uma briga meio repetida, você não tem muito crescimento dentro daquela relação ali. Então o filme acaba que fica meio batendo os mesmos pontos em determinados momentos. Isso é compensado porque a direção é sempre fantástica, então a câmera sempre te deixa muito curioso. Tem uma coisa que ele faz demais, que é muito marcada, inclusive naquele diálogo do De Niro com Al Pacino no Fogo Contra Fogo, que ele usa muito esse recurso, que é de fazer o close nos personagens, mas colocar a imagem dele na lateral. O protagonista não tá centralizado na tela, ele tá lateralizado, sabe? E aí quando ele faz
o contraplano, o outro personagem tá do outro lado da câmera. Ele faz isso muito bem e é muito legal porque virou uma assinatura dele, mas nunca deixa de me impressionar, sabe? Ele pegar um close e colocar o cara mais lateralizado na câmera assim, aquilo chama a sua atenção pras expressões do personagem mais do que se ele tivesse centralizado na câmera assim. E você acaba entrando muito bem na cabeça do Enzo por causa disso, e a Penélope Cruz nem se fala, né? Ela tá num dilema muito grande ali. Apesar de ser um personagem meio estereotipado, né? Beleza, é a mãe que perdeu o filho, então ela age meio como uma viúva louca, meio uma latina louca, sabe? Mas ela tá entregando muito, ela tá muito bem no papel, e a gente já discutiu muito sobre indicações, todo mundo ficou meio surpreso de a Penélope Cruz não ter sido indicada aqui. Ela era meio que uma carta imaginada pra ela estar nas categorias de atuação como indicação, e nem isso foi isso que foi um pouco chocante, assim. Mas eu acho que o resultado final é bem bom. Eu acho que dos 3 filmes aqui, é o que eu gostei menos, assim. Apesar de ele ser mais corajoso do que o Garra de Ferro, eu acho que a história do Garra de Ferro acaba sendo um pouco mais envolvente do que ele. Se eu estivesse falando aqui desses 3, sabe? E o Monster é um animal à parte. Ele é um filme que é muito diferente, ele é enxergado de outro jeito. Mas, enfim, eu acho que o filme é melhor do que Maestro, ele é melhor do que Ficção Americana, mas eu também acho que ele tem os seus problemas, assim, ele dá suas engasgadas. Você não teve essa sensação, não, Gusto? Quando você começa a falar, esses problemas vêm muito à tona mesmo, esses diálogos expositivos. Eu acho que também tem um outro diálogo entre os dois, Adam Driver e Penélope Cruz ali, o Enzo e como é o nome da Laura. Esposa dele? A Laura. Que eles estão falando sobre o cheque, né, é como se fosse aquele joguinho de interesses, assim, né? Aí ele precisa vender uma ação, ela precisa assinar uma carta que vai possibilitar ele de vender essa ação, e ela tem uma procuração, aí ela precisa ir no banco, e aí tudo isso é muito bem exposto pra gente, né? E talvez o que te incomoda é isso, é muito exposto, é muito didático, e aí fica aquela coisa meio assim, eu estou contando a história pra você como se estivesse num livro, né? Como se estivesse numa biografia escrita. E isso às vezes incomoda, porque em biopic as coisas precisam ficar um pouco mais sutis, né? Você não fala assim, você matou o nosso filho com um remédio tal e tal, você deu amoxicilina demais, sabe? Tipo, não é assim, eu sei o que você fez demais, você entregou mais do que deveria. Tipo assim, você fala mais nas entrelinhas, porque a outra pessoa já sabe o que você fez. Tipo assim, você imagina sobre aquela cena, é óbvio que é um exemplo, e quem sou eu, né, pra corrigir o Michael Mann, não é isso. Mas eu acho assim... Uma hora dessa não é legal corrigir. Se fosse aquela cena do tipo assim, depois de tudo que eu fiz, e ela falar assim, você não fez o suficiente... Pra mim já estaria bom. Não importa o que, tipo assim, o problema foi no rim, eu comprei tal máquina, eu fiz tal coisa. Aquilo é pra gente, aquilo não é pra cena, sabe? Aquela discussão não seria daquele jeito. Mas assim, essa do cheque nem me incomoda tanto. É mais essa aí que eu fico, sabe? O diretor tá precisando de passar informação e ele não passa tudo. Ela me lembra muito o checklist do Maestro com a Carey Mulligan, lá quando eles estão se conhecendo na varanda, sabe? Me lembra muito aquele checklist. Você é graduado em tal, você estudou não sei aonde, e você estudou não sei o quê, e você veio de tal lugar, sabe? É tipo o currículo, né? Apresentando o currículo, quando você tá lendo um livro e tem tipo o scanner do currículo do cara que você tá lendo a biopic, sabe? As fotinhas assim, os anexos. É exatamente esse o ponto. Lucas, você não deve ter tido essa sensação, né? Cara, eu até entendo essa sensação dos diálogos positivos, só que eu acho eles muito bem encaixados aqui na trama. Eu não acho, por exemplo, tão antinatural assim essas falas da briga. Eu vejo isso de uma maneira completamente diferente. Eu acho que são coisas que seriam ditas assim numa briga, porque é uma coisa que impactou muito eles e que aconteceu há anos. E quantas vezes, né, seja um casal ou outras pessoas vão discutir e você fica jogando na cara da pessoa detalhadamente tudo que você fez e que a pessoa não fez. Então, esse tipo de coisa acontece numa discussão. E realmente, o Michael Mann coloca aqui para jogar as informações pra gente, para o espectador saber o que aconteceu detalhadamente, mas eu acho que ele faz isso de uma forma bem feita, que eu não me peguei falando, que diálogo positivo e tal, não precisava, poderia ter feito diferente. Eu
eu vi de uma maneira diferente. Eu acho que ele agrega isso muito bem durante a cena da briga, que já parte disso daí, o diálogo já continua, eles já vão pra outra coisa. E eu gosto de como ele começa esse filme, sabe? Ele te joga, assim, naquele momento da fase do Ferrari e te mostra que ele tem um amante, te mostra que ele tem um casamento problemático e que a mãe dele fica lá perturbando eles o dia inteiro e que ele tá com problema na empresa e que ele... E como a relação dos pilotos com ele, em 10 minutos de filme você já entendeu tudo isso, sabe? Então eu acho que isso é tudo muito bem apresentado e isso, para onde o filme vai caminhar, toda a temática do filme, né? Toda a narrativa, ela é jogada pra gente meio que sem diálogo. Você entende, os diálogos eles vão vindo nas discussões entre um personagem e outro, sobre alguns detalhes, né? Sobre o dinheiro, sobre o filho, mas todo o momento da vida em que o Ferrari se encontra, você não precisa de uma linha de diálogo pra entender, sabe? No começo do filme. E eu gosto muito disso no filme. O Adam Driver, ele tá numa atuação mais contida aqui, né? Mas ao mesmo tempo ele consegue transpassar toda essa responsabilidade que o Enzo tá carregando e em meio a todas essas tragédias ao redor dele e a vida turbulenta, né? Tudo que tá todos os conflitos que estão acontecendo relacionado nos seus relacionamentos, na empresa. Cara, mas eu gosto muito da Penélope Cruz aqui, né? A gente já falou dela, mas eu gosto muito dela aqui porque eu acho que ao mesmo tempo que ela entrega uma atuação muito boa e ela entrega a esposa que tá revoltada com o marido, que não tá feliz naquele relacionamento, que é sempre muito explosiva, ela não se torna uma vítima da situação toda. Porque eu acho que era muito fácil o Michael Mann pegar e colocar ela como a esposa que vai ficar choramingando ali o tempo todo, e o Ferrari vai só passar, falar com ela quando precisar de dinheiro e sair. E ela ela se impõe, né, em relação ao dinheiro, em relação à empresa, ela enxerga tudo aquilo, toda aquela situação que tá fazendo ela sofrer, com a qual ela não tá contente, mas ela não se deixa se tornar uma vítima daquela situação, sabe? Então eu gosto de como a personagem é tratada na narrativa também. E cara, pra mim, eu acho que se esse filme tiver alguma falha é só mais em relação a como os diálogos são soltos mesmo, assim, nas discussões que os personagens têm, mas não é uma coisa que me incomoda muito também, não. Mas dos 3 filmes que a gente tá falando aqui, eu acho que emocionalmente, assim, o Iron Claw foi o que mais me pegou. Acho que Monster também é um filme mais Você chorou com o Zac assim. Efron, pode assumir. Ah, lógico. Quem Você chorou isso com já, o Zac aquele finalzinho lá. Eu nunca imaginei. Zac Efron abraçando os filhos no gramado. Quem não chorar, meu amigo, não tem coração. Você é uma pessoa de Quem diria que coração esse dia chegaria? de ferro. Mas... But Dad, we can be your brothers, Dad. Yeah, we can be your brothers. A gente tá cara, morrendo. a coisa mais brega do mundo e que mais me fez chorar foi o final desse filme. E... Cara, mas aqui, voltando pra Ferrari, né, o Gusta falou da fotografia, eu gosto muito da montagem e da fotografia, principalmente nas cenas de corrida. Nos diálogos e no dia a dia ali do Ferrari, eu acho que isso é muito bem feito também, porque a gente sempre acompanha vários takes, aí vocês repararam nisso, mas a gente sempre pega a nuca do Ferrari ali, né? A gente sempre pega o olhar dele, como ele tá acompanhando tudo aquilo, como ele quer estar perto de tudo, olhando tudo. Vai ter um teste para um piloto, ele quer estar ali. E como ele meio que é o responsável, direto ou indireto, por todas as tragédias que vão acontecendo, né? Como tudo que ele toca vai se desmanchando, vai... Onde ele encosta vai ter morte, vai ter desastre, vai ter tragédia. E o filme aborda isso muito bem. O filme vai muito por esse caminho, né? Até o final ali. Eu gosto muito da cena da corrida no final. E a gente tem 2 cenas de acidente aqui. Cara, o filme ele não fica muito focado nas corridas e tudo mais, mas a gente tem 2 cenas de acidente. Nossa, o último, meu Deus do céu. Muito boas, muito impactantes, assim, que me pegaram em cheio, que você não tá esperando. O filme Sabe tá aquela indo coisa numa... maravilhosa, amigo, que você faz assim, que eu vi no cinema, né? Que você tá assistindo o filme de boa e você inclina pra frente? Acontece assim, você inclina pra frente na poltrona e você fala, cara! É essa sensação, assim. Isso já no finalzinho do filme, né? Todo mundo faz no cinema, né? Muito legal. Foi muito bom assistir esse filme no cinema. Eu não esperava, mas ao mesmo tempo eu vou dar um alerta de spoiler aqui, mas não vou contar tanto, mas é um alertinha. Mas toda vez que eu tava mostrando a Mili Miglia ali, as corridas, eu ficava assim, gente, por que esse povo fica no meio da rua assistindo esse negócio? Não, eu falei acho que na não é hora muito pra seguro. Carla, eu falei assim, nossa, mas essa galera é corajosa, hein? Fica todo mundo... Ah, tem o carro, tem um
pacote de feno e tem um monte de gente batendo palma. Cara, Fala, e gente, pior vocês estão se sentindo protegidos com esses feno, é isso mesmo? Exatamente. Não faz o menor sentido, cara. Mas pior que aqui em Rio Verde, onde eu moro, quando eu era moleque, tinha umas corridas de kart que acontecia no meio da rua, que eles fechavam umas ruas, faziam essas corridas, e a gente saía na porta, a gente escutava os carros vindo, a gente saía na porta, e, tipo assim, tinha uma faixinha assim de plástico. Nossa senhora. Tudo bem E que tem é um aquele... Faixa de segurança. E o que o Michael Mann faz bem demais é aquele... É o bait and switch, né? Jogar a isca. Que é ele mostrar a criança da família correndo e a criança correndo pra fora e você fala, meu Deus do céu, vai dar merda. Nossa. E aí ele puxa de volta e você fala, ufa, nossa, você só me enganou, né? E de repente, você fala, porra, filho da mãe. Nossa, e é gráfico, né? É visual, é gore o negócio. Nossa, então, assim, cara, acho e eu vi que teve umas entrega, né? discussões. Ele realmente entrega a banalidade ali, né? Como se fosse o ego do Ferrari e dos pilotos versus a vida de várias outras pessoas ali que estavam só encantadas com aqueles Hot Wheels ali correndo. Sim, cara. E eu vi, inclusive, que teve uma discussão no Twitter. O Twitter sendo Twitter, né? Mas eu vi que a galera começou uma discussão em cima dessa cena, uma galera criticando, dizendo que o CGI é ruim e tal. Ai, meu mano, amigo, que você não CGI? percebeu? Pelo amor de Deus, num filme desse você vai vir querer falar de CGI. Tá, beleza. Se fosse no Guardiões da Galáxia, Não, eu até te entenderia. o que a marvelização fez fritou a cabeça das pessoas é uma coisa inacreditável. Cara, foda-se o CGI. Olha o tanto que a cena é bem feita, olha o impacto daquilo ali pra história, olha o impacto no espectador. Como o Gusta falou aqui, o cinema todo vai pra frente na poltrona. Você fala, caralho. Imagina que triste a vida de uma pessoa que entra numa sala de cinema e sai da sala de cinema e fala, não, essa cena não me impactou porque o CGI foi ruim. Cara, e o CGI não é ruim. É que ele é uma coisa mais gráfica, com as cores fortes e tudo mais. Não é aquela coisa assim, vou trazer o máximo de verossimilhança. Não, ele é uma cena que é composta pra trazer o máximo de impacto visual, gráfico. E, cara, se você não entendeu isso no filme, sinceramente... E a galera problematizando por conta de uma cena de 5 segundos, cara. Beleza, vai problematizar o CGI no Godzilla Minus One, no Guardiões da Galáxia. No Transformers, exatamente. Agora, o filme é todo feito em tela verde, né? Aí, ok, vai lá. E o Gusta mencionou aí, eu acho que a gente precisa falar mais dele. O Gabriel Leone, ele tirou aí os próximos 2 anos pra virar piloto da Ferrari, né? Porque ele foi o... Como que é o nome dele aqui? Alfonso de Portanho, e ele vai ser o Ayrton Senna, né, na série da Netflix. E, cara, ele tá muito bem aqui. O negócio dele é correr. O negócio dele agora é corrida. E ele tá legal, muito bem aqui, né? cara. Eu É um gostei papel muito mais dele tradicionalzão, assim, né? Mas tem papel mais tipo relevância dentro do filme, né? É um papel bem relevante. Não, é legal porque compara com a Sophie Charlotte no Assassino. É difícil, né? Nossa, mas eu falo assim, o papel é tradicionalzão, não é nem que não é relevante. É que é o piloto novo que quer se provar e tal, que vai ter o acidente. É uma batida muito tradicional zona, assim, do filme. Mas é legal, é muito legal ver o cara aqui, ver, brasileiro, que massa, tá fazendo bem, fazendo o serviço bem. Ele grandes momentos dramáticos em si, né? Esse é um ponto, assim, acho que ele tem os momentos ali em que ele tá se provando, é legal ele ver ele num filme tão grande quanto Ferrari, né? Que foi esnobado, mas eu acho que, assim, ainda falta a gente ter ele num filme internacional que ele tenha uma cena de impacto ali maior, assim. Mas é o caminho, né? O cara com certeza vai aparecer em vários outros agora. E a gente tava falando aí do roteiro, né, dos diálogos, e eu lembrei de uma cena, que é aquela cena onde estão todos os pilotos almoçando e o Enzo chega pra conversar com eles. Sim. E naquela cena ali fica muito claro pra onde o Michael Mann vai caminhar com esse personagem, né? Que ele fala assim, eu parei de pilotar quando meus amigos morreram e tudo mais. Então, ele não explica. Isso aí ele joga a informação pra você, mas ele não fica entrando em detalhes demais. Mas a partir daí você vai percebendo que meio que por onde o Enzo vai, as pessoas vão morrendo, as tragédias vão acontecendo, e é por essa linha narrativa que o Michael Mann vai. E ele deixa muito claro assim, a paixão dele, né, por carros e tudo mais. E eu gosto disso, cara. Quando você tá contando a história de uma... Você tá contando uma cinebiografia, né, uma história real de algo que aconteceu, entra na cabeça da pessoa, mostra quais eram as paixões dela, porque ela foi quem ela foi. Não fica só numa coisa burocrática de ficar... Senão, se fizesse um documentário, porra.
E o Michael Mann, ele acerta muito bem nisso, sabe? De ter essa essência de, beleza, eu vou trabalhar essa figura dúbia aqui, que ele não é a melhor pessoa do mundo, ele faz um monte de atrocidade, ele só quer saber do dele mesmo, tá? Tem aqui um relacionamento bosta aqui, uma amante, e não quer assumir o filho. Mas ao mesmo tempo eu vou mostrar quais eram as paixões desse cara e o que move ele, sabe? E eu acho que o Michael Mann consegue acertar muito bem nesse equilíbrio aqui. Uhum, ele nem beija a Shailene Woodley, eu fiquei reparando. O filme inteiro, ele não dá um beijinho nela, assim. É pra fazer um paralelo entre paixão, né, altos e baixos com a esposa e com a paz, com o equilíbrio, com o abraço, o carinho da casa da amante, né? Eu acho que é bem feito o paralelo, apesar de... Não sei, corri um pouco o risco ali com a personagem da Penélope Cruz de ficar uma coisa muito estereotipada. Acho que acaba que não fica porque a atriz ajuda muito, mas era um personagem arriscado, complicado assim, né? Gente, esse filme podia ter garantido assim, atriz coadjuvante ou atriz principal, dependendo de como eles fossem vender, né? É igual a Lily Gladstone, a distribuidora queria se a colocar Emily como Blunt coadjuvante. foi pra atriz principal... Mas a atriz queria colocar a Lily Gladstone como atriz coadjuvante, ela quis colocar como principal, então isso depende de como o estúdio escolher, né? Eu acho que a Penélope Cruz iria como melhor atriz aqui. Eu acho que era uma indicação cavada que deveria estar. E também numa lista de 10 filmes, Ferrari poderia estar em melhor filme, né, Gusta? Desses 3 aqui, a gente fez essa discussão por cima, meio moreteira, meio genérica. Mas você acha que você tiraria alguns pra colocar algum desses 3? Ou pra colocar 2 desses 3? Ou pra colocar os 3? O que você acha? Na categoria de melhor filme? Sim, e também falar assim, o que você acha que Ferrari deveria ter entrado, por exemplo? Eu acho que com certeza atriz. Ator também, gente. Eu acho que Adam Driver tá incrível aqui. Ele mostra o que ele não conseguiu mostrar lá em Kazaguchi, por exemplo, né? Que foi outra cinebiografia, com sotaques. Eu gosto muito do Adam Driver, nosso galã feio preferido, e aqui ele realmente a maquiagem conseguiu fazer ele ficar feio, não ficou no meio do caminho. Eles conseguiram garantir, Enzo Ferrari. mas eu adoro a atuação dele, sempre gostei. O Adam Driver é um ator excelente. Eu colocaria os 2 de indicação aqui de Ferrari. E como filmes, eu acho que Monster deveria estar na categoria de filme internacional e deveria sim estar concorrendo melhor filme, mas aí também é uma questão de o que o país colocou de indicação, né? O filme japonês não foi Monster, então a gente também já começa a perder força por aí. Mas eu queria ver Monster, assim, hypado, sabe? Monster teve uma crista e agora ele já foi pro vale, realmente. Não tem mais, assim, hype nenhum em Monster. As pessoas não falam mais de Monster. E eu acho que é um filme, é um dos grandes filmes, sabe, do ano. Foi uma das grandes histórias... Porque para além de uma história bem contada, eu acho que é uma história muito importante de ser vista, sabe? Os vários pontos de vistas, a forma com que é contado, a forma com que aquilo ali bate em você, sabe? Então eu acho que, para mim, Monster deveria estar assim, no hype do hype em todas as indicações. Eu acho que Garra de Ferro seria o que eu menos indicaria, porque eu acho eu acho que ele tem uma estrutura muito básica, sabe? Eu não acho ele um grande filme estruturalmente falando, tecnicamente falando, direção também não acho essa grande, sabe, essas grandes coisas. Um diretor assim. novato também, né? Tem 3 longas no currículo. Eu acho que em atuação eu colocaria vários deles ali também, de Garra de Ferro, principalmente o Zac Efron, que deveria estar como melhor ator. Mas eu acho que desses 3 aqui foi o filme que menos me impactou em termos de estrutura, de direção. Podiam pôr o Jeremy Allen White também, né? Porque aí ele ia fazer igual o Matthew McConaughey. O Matthew McConaughey tava tão bem em True Detective que ele ganhou um Oscar por um outro filme, Away, porque ele tava bem em True Detective, sabe? Aí eles iam dar o Oscar pro Jeremy Allen White por The Bear. Na verdade, não ia ser por The Bear, mas por The Bear. Mas o Matthew McConaughey da vez, na verdade, é o Zac Efron, né? Aqui. Mas se você for, realmente. Se for por carreira, assim, né? Um cara que tava sendo sempre chacota, sempre filme de comédia, filme B, assim, uns filmes aleatórios. E aí aqui agora ele se prova como ator.
E cheio de harmonização ainda, né? Tipo, mudou o rosto e ainda entregou, tava duro de hialurônico e conseguiu entregar a atuação. Então foi assim, 10 E é bom é que num ano é o Firestarter, aquela bomba, no outro ano é o Garra de Ferro. Exato. Fala de progresso aí, hein? Lucas, e aí, o que você acha sobre as indicações que Ferrari poderia ter tido e, assim, esses 3 filmes de hoje, se eles poderiam estar na lista de melhor filme no lugar de quem? Cara, vamos lá. Eu acho que Monster, ele merecia aí umas 4 indicações. Eu acho que ele merecia estar em filme internacional, eu entendo, né? Tá? Mas eu ainda queria ver ele como filme internacional. Roteiro e edição ou montagem, né? Eu acho que essas 4 indicações ele merecia muito estar ali, porque os méritos dele estão todos aí muito no... Tudo que ele consegue impactar na gente tá muito no roteiro, em como ele é estruturado, como ele é montado no filme. A gente falou muito disso aqui. E Iron Claw, cara, eu acho que ator é um crime o Zac Efron não ter ido esse ano. Dava pra, sei lá, tirasse alguém. Bradley Cooper, eu acho que podia tirar ele e pôr qualquer outra pessoa ali. Eu adoro Bradley Cooper, mas, gente, maestro não dá. Então eu acho que o Zac Efron na vaga do Bradley Cooper ali ia ser muito melhor. Eu acho que ele merecia muito mais estar indicado esse ano. Eu acho que Iron Claw merecia estar em filme, ator, roteiro. Eu não sei se entraria como roteiro adaptado aqui, né? Acredito que sim. Mas fotografia e design de produção. Eu acho que todas as categorias aí, ele tá mais forte do que alguns que estão concorrendo. E Ferrari, cara. Ferrari, pra mim, merecia, assim, tinha que ter sido indicado. Tá errado não ser. 7 indicações. Eu vou falar uma por uma. Filme, direção, montagem, fotografia, ator, atriz e roteiro adaptado. Cara, qual dessas indicações você tiraria de Ferrari? Pra mim não tem como. Pra mim a gente falou muito aqui de que ele merece estar... O Adam Driver merece estar em categoria de ator, a Penélope Cruz em categoria de atriz. O filme merecia estar ali no lugar de maestro de ficção americana, por exemplo. E ele Mas roteiro adaptado era puxado, viu? Porque a categoria ficou roteiro forte. Adaptado, a categoria tá bem forte mesmo. Tá bem forte. Mas eu acho que a única... E direção também a categoria tá bem forte. Então eu acho que assim, beleza, direção e roteiro, às vezes não entraria. Mas, cara, pelo menos filme, edição, fotografia, ator e atriz, ele merecia estar ali fácil. E olha que ele foi o que menos me emocionou, assim, cara. Mas eu gosto muito da direção do Michael Mann, eu gosto muito de como ele estrutura todo o filme, e gosto muito das atuações aqui. Mas em termos do filme que mais me tocou aqui dessa lista foi Iron Claw, foi o que eu terminei mais impactado. E Monster também, cara. Monster acho que é o que eu tenho mais tempo que eu assisti, acho que eu não tô com ele tanto assim no coração, mas cara... Monster e Iron Claw são 2 filmes que te deixam mais pensando neles. Você fica uma semana pensando no filme, você fica impactado com aquela história, você termina ali meio pensativo. E Ferrari, ele não tem muito isso, né? Ferrari é mais uma história ali de um recorte da vida de alguém muito bem contado. E agora é com vocês. Vocês assistiram algum desses 3 filmes aqui? Assistiram Monster, Garra de Ferro, Ferrari? Concordam com a gente que esses filmes foram esnobados? Ou acham que eles não tinham que estar na lista de jeito nenhum? Troca uma ideia com a gente no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. E agora a gente também tá no YouTube, então se essa é a sua plataforma preferida, corre lá que os nossos episódios já estão todos disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.